Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do EcclesiCast. Não está aqui o Juninho, mas estou aqui substituindo ele. Estou aqui filmando o Vitão. Faz Rafa. Tô de óculos aqui para homenagear o Juninho. Vou falar mano umas 20 mil vezes para ver se a gente consegue representar. Pode crer, o Juninho tá behind the scenes ali, né? Hoje tá na retaguarda. Hoje tá no corte. Galera, muito obrigado pelo acesso, por estar aqui com a gente. A gente está começando mais um episódio abençoado. Vamos puxar o nosso host. É isso aí, graças a Deus, mais um episódio aqui, é muito bom. Já tava ansioso, parece como o Rafa tinha falado lá, né, quando a gente tava entrando aqui, depois do episódio anterior, parece que passou mais de um mês e, mano, eu tava sentindo falta já de gravar com o nosso próximo convidado, que é o famoso Varão de Guerra, Nilson. Tamo junto, mano. Agradecemos pelo seu convite. Pelo seu convite, por ter aceito o nosso convite, na verdade. É uma bênção demais você estar aqui com a gente. E é isso aí, mano. Acho que bora pro papo. Bora. Como que você tá? Como que você chegou aqui? Pai do Senhor, gente. Eu tô bastante feliz, né, pelo convite, né. Um pouco nervoso, meu. Uma experiência nova. É isso. Mas Deus é fiel. Não, o Denilson estava comentando com ele assim que ele chegou, que ele, acho que foi, não sei se foi a sua consagração ou não, foi alguma coisa que você fez, foi orar, você levantou lá, acho que o pastor chamou você para orar por alguma coisa específica lá na igreja. E aí quando você levantou, eu falei, você precisa chamar o Denilson. E aí eu não conheço, né? A gente tava aqui conversando um pouquinho antes, para conhecer um pouquinho mais também. Mas eu tenho certeza que, aí até a gente falou que Deus já tinha te falado, né? Deus já tinha falado, quando vocês subiram lá no altar, né? Eu já tinha falado, eu comentei com a minha esposa, assim, quando Deus fala, eu já vou falar com ela, né? Que ela é intercessora do ministério, né? Aí eu falei, o Senhor já tinha falado pra mim me se preparar, porque eu ia ter a oportunidade de contar meu testemunho aqui. Olha, você viu, né? Como que é, né, meu? Eu creio. Aí quando o Rafa falou comigo ali, assim, ele falou, até falou, alguém já falou com você? Aí eu até falou pra você, o Espírito Santo já. Então, eu tô falando aqui, ó, próxima pessoa aqui, ó. Eles aqui, ó. Aqui também, ó. Jesus tá aqui. Jesus tá vivo. Gente, eu sei que vocês não querem muito essa camiseta. Mostra aí, mostra pra câmera aí. Ai, meu Deus. Galera, juventude, vai bombar, hein? Jesus é vivão, valeu, falou, gente. Meu, top. Tá Mas demais. é isso aí. Quem sabe a gente não produz uma dessa daí pra os improváveis. A gente tá falando de produção, né? Exatamente. Galera, a gente tá aqui, ó, apoiando também os Adolas. Estamos aqui com as canequinhas aqui, ó. Avance. Quando você compra uma caneca dessa, gente, chega, se eu não me engano, 4 ou 5 trufas. Mas essas trufas não estão aqui pra contar a história, mas chegaram muito bem. E depois a gente chegar pro News também, que sobrou algumas ali, a gente entrega pra ele. Mas você consegue comprar essa caneca e você abençoa um adolescente, né? Isso, pro acampamento. Então você compra uma lá na igreja, manda aí seus contatos, a gente vai desconectar com os adolescentes. E você vai abençoar um adolescente para ir no acampamento que vai ser em setembro. Então, até lá ou até depois de lá, estaremos com as canecas aqui. É isso. É uma bênção. Adote um Adola. Adote um Adola. Agora vamos aqui para ouvir, né? Que essa bênção, esse testemunho que Deus colocou no seu coração para falar. Depois a gente vai te fazer várias perguntas. Amém. E aí, cara? Conta lá, o GB 001 do... evangelista ou... Tu falei evangelista, faz certo, né? Evangelista Denilson. GB 001, compre lá. O que vai ser a primeira página? Qual vai ser a primeira página da sua história aí pra galera que tá te conhecendo? Então, deixa eu me apresentar, né? Como se já fui apresentar, né? Meu nome é Denilson Oliveira da Silva. Olha. Nasci em 1998. Nossa. Dia 26 de 6 de 1998. Atualmente tenho 25 anos. É 2 meses mais velho que você, Fred. 2 anos? 2 meses. Que você era mais velho. Não, sou novinho. Parece, né? As responsabilidades, né? Pai de família. Muita gente fala assim, né, meu? Porque você é novinho, quando eu falo a minha idade, o pessoal cai da cadeira, mano. Pois é. Surpresa. Só que eu vou contar um pouco do meu testemunho, da minha trajetória com Cristo até agora. Cara, a minha história ela foi um pouco muito difícil, assim, né? Eu não vim de berço evangélico, né? Você não é daquela marca berço evangélico? Não vim. Existem as duas marcas. Eu vim do mundão mesmo. Vida louca. Vida louca. Isso aí mesmo, ia pro pancadão, fluxo e tal, os setup todos, ele limpa lá aqui, ó. Direto. O Junião entregou agora. Então, aí eu
no ano de 2015, foi o ano que eu aceitei a Cristo, né? Foi 2015. Só que antes disso, eu era uma pessoa que eu vivia muito dentro de casa com a minha mãe. Meu negócio era jogar videogame, e ir pro estádio de futebol, Era apaixonado pelo Palmeiras. Por quê? Porque, assim, sempre o filho homem, ele se identifica com o pai, né? Assim, uma referência. Então, eu cresci vendo meu pai, na torcida organizada, Cresci vendo meu pai no Parque Antártica, no tempo, né? Então, meu pai sempre foi uma referência pra mim. Eu falei, eu quero ser igual ao meu pai, palmeirense. Meu pai era da Mancha Verde. Acabou. Aí, eu cresci vendo meu pai, muito assim. Aí, quando eu tinha, pros meus 14 anos, assim, com 12 anos, meus pais se separaram, né? Com 14 anos, eu cresci sem meu pai, né? Assim, mas meu pai continuou sempre sendo meu espelho, né? Aí quando eu tinha 14 anos, eu comecei a me envolver com torcida organizada já, comecei a ir pro estádio sozinho. Porque de tanto que eu ficava em casa jogando videogame, meus irmãos já iam tudo pra balada, meus 2 irmãos, e eu ficava lá caseirão em casa, assim. Aí minha mãe falou, vai sair com seus irmãos, mas foi um erro, né? Porque eu era muito jovem, pra sair com esses lugares. Eram mais velhos. 1 ano só. Os dois? Eu sou do meio, né? Porque nós somos em 3 irmãos, vamos contar. Tem um mais novo que eu, sou do meio, tem um mais velho e tem um de 6 anos também. Aí minha mãe sempre insistia, vai sair, vai fazer alguma coisa, vai começar uma namorada, assim, mas era muito novo, pra essas coisas. Eu sempre fui mais caseiro. Só que eu sempre tive meu pai como referência, né? Eu falei, quer saber, vou começar a ir pro estádio. Eu sempre quis que meu pai me levasse, meu pai nunca me levou. Aí minha mãe me mancava no tempo, né? 14 anos, como você vai trabalhar? Aí minha mãe perguntava sempre o que eu queria fazer, né? Eu falei, mãe, eu falei pra minha mãe que eu ia sair até, né? Eu não falei pra minha mãe que ia pro estádio, que ela morria de medo. Nesse ano, não era crente, nem nada. Mentira. Falei, mãe, eu vou jogar bola com um amigo meu. Eu coloquei a camisa do Palmeiras, assim. Comecei a ir pro estádio, com novão, assim. E todo jogo do Palmeiras que eu fui ver, era uma fase ruim, o cara vai ser apaixonado. Uma fase ruim, uma fase era ruim. Só que comecei a me envolver com torcida organizada, né? Só que nesse meio de torcida organizada que eu comecei a me envolver, meu pai já não era muito próximo de mim, né? E minha mãe não era crente também no tempo, né? Minha mãe foi se converter depois. Aí eu comecei a conhecer comecei a me influenciar com umas amizades muito erradas, né? No meio da torcida, assim, né? Eu andava com os caras que, já jogou o cara no trem, os caras eram pesados, Aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça, porque os caras falavam assim, juvenil chegando agora tem que matar um, né, pelo menos. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava matar alguém, Nossa. E esse era a minha vontade, matar alguém, preferência corintiano. Meu Deus. O negócio é terrível, irmão. É uma ilusão. Uma vez que eu tava numa estação de trem e aí tava sendo uma saída de algum jogo, eu não sabia. Tava lá, de repente, assim, cara, eu senti uma energia. Uma pressão, assim, uma coisa muito negativa, sabe? Espiritual, assim, eu falei, meu, o que é isso? Uma opressão, assim, eu falei, Jesus, mano, na hora que eu olhei a Mancha Verde, não só a Mancha Verde, né, qualquer outro time de torcida organizada. Qualquer fanatismo. É um ódio em conjunto, assim, chegando, cara, que é quase que palpável. Aí na hora que eu olhei, estavam chegando ali na Barra Funda, acho que era, tava no braço, cara, mas... Deixa o ser humano cego, né? Você fica cego. A mentalidade está todo mundo dentro de um matar ou morrer, né? Olha isso. De fato é uma idolatria. Sim. Aí eu comecei a dar com os caras da pesada lá e era esse meu pensamento. Eu precisava matar alguém pra mim ter um status com os caras, né? Só que nesse meio tempo, os amigos tudo usavam droga, né? Só eu que não usava, assim, né? Os caras acendiam cigarro de maconha lá, eu tava de boa. Só que nesse meio tempo eu comecei a usar droga também, muito novo. Comecei a me envolver com droga, assim, Com 14 anos, né? 14 anos. Com 15 já comecei a me envolver com droga, já. Comecei a me envolver com droga muito cedo. Porque até não foi... Acredito que a ideia da minha mãe antes... Como não conhecia a Cristo nem nada, foi uma até boa, né? Assim, porque, vai sair, assim, vai ficar só preso dentro de casa, assim... Aí eu comecei a sair mesmo, me envolvi com droga muito cedo, cara. Muito cedo mesmo. Com 15 anos, assim, eu já tava, zoado, mano, com droga. Caramba. Aí nesse meio termo, assim, conheci uma menina, né? Conheci essa menina. A gente começou a namorar, novão. Fiz 16 anos, conheci essa menina, comecei a namorar, né?
com ela. Só que aí tá bom, o relacionamento durou cerca de 11 meses. Só que a gente foi se conhecendo mais, se aprofundando. A família dela era da igreja, né, cara? E um dia ela me fez um convite, assim. E minha mãe já me chamava, minha mãe já tinha aceitado a Jesus. Minha mãe já me chamava, vamos pra igreja, filha. Eu falei, mãe, esse negócio de igreja, meu, e na escola era tipo Saulo, meu, perseguia os cristãos na igreja, meu. Tirava mal barato, irmão. Tirava mal barato. Ô, os irmãos, tinha gente que ia me evangelizar em casa, mas eu não aguentava, irmão. Eu tirava mal barato, tipo, era perseguidor mesmo. Uma vez um menino tava escutando um louvor na sala de aula, eu tirei o fone da orelha dele e tava escutando um louvor, meu, eu premi o menino, meu. Eu era perseguidor, eu não gostava de crente, falei um monte, mas esse negócio foi um funkão, aí ele limpa não sei o que, né? Aí tá bom, conheci essa menina assim, né? Ela também era muito jovem, assim. Só que eu não sabia eu sabia que a família dela ia pra igreja, mas eu nunca soube que ela ia, né? Que ela era de berço evangélico. Aí um dia ela me fez um convite, eu falei, meu, minha mãe já me chama, eu já não vou com a menina, né, meu? Só que nesse tempo, na onde eu passava, Rafa, interessante, né? Por isso que eu gosto muito de evangelismo, assim, de ir pra rua, e, meu, na favela, e entrar nesses lugares. Porque na onde eu andava, teve um tempo que eu estava andando na rua, sempre eu recebia um panfletinho, meu, falando da Bíblia. Aí eu começava a colocar nos bolsos, assim, guardar nos bolsos. Aí eu colocava assim, às vezes colocava uma bermuda no guarda-roupa, eu ia tirar, eu falei, mano, o que tá nesse bolso, meu? Meu, panfletinho, meu, e aquilo começou a moer dentro de mim, mano. E na minha cabeça, mano, a menina, meu, tipo, parecia uma voz da minha cabeça, vamos pra igreja. Que a menina me fez o convite. Aí eu falei, aí eu cheguei da escola naquele dia, não trabalhava, né? Cheguei da escola naquele dia. Aí o Espírito Santo tava ministrando, já não sabia, né, meu? Aí eu conversando com Deus do meu jeitão, maloqueirão. Falei pra Deus, nossa, Deus, se for da sua vontade que eu vá na igreja hoje, eu não vou nem pôr meu celular pra despertar, que sabe como é adolescente, né, meu? Não trabalha, chega da escola, meu. Só quer dormir. Só quer dormir, meu. Aí eu nem coloquei meu celular pra despertar nesse dia. Eu falei, meu, se for de Deus, quando eu abrir meus olhos, vai ser 6:30, meu. Seu horário pra ir. Eu falei falando com Deus do meu jeitão, né? Voltando da escola, andando lá, meu, com aquele convite aquela voz da minha mente. Aí tá bom. Aí foi uma quarta-feira. Aí quando eu abri os meus olhos, assim, meu, na hora que eu tinha falado com Deus, mano, eu falei, meu, na hora foi o Espírito Santo que me levantou da cama, assim. Eu falei, meu, preciso tomar um banho e vou pra igreja, meu. Combinado, né? Combinado com Deus, aquele do meu jeitão. Aí tá bom, fui tomar um banho. Aí minha mãe achou estranho. Oxi, o Denilson vai sair à noite, pra onde que ele vai? Que eu não tinha costume de ir na semana, assim, pra casa da namorada. Aí achou estranho, minha mãe me sondando de casa, assim, me sondando. Falou, pra onde você vai, filho? Eu falei, mãe, eu vou pra igreja hoje, com uma vergonha de falar. Minha mãe sempre me chamava, Minha mãe sempre me chamava, meu, eu fiquei com uma vergonha, não consegui ir com a minha mãe, né? Ficou a gente, entre aspas, uma pessoa estranha. Aí, meu, minha mãe ficou mó feliz, mano. Mó feliz, assim, eu notei a felicidade, assim, né? Porque, meu, minha mãe sabia, porque não era somente eu que tava me afundando nas drogas, assim, eu tenho 2 irmãos, né, meu, que estavam indo pro mesmo caminho. No mesmo caminho, minha mãe ficou muito feliz, meu. Eu fui nesse dia pro culto, meu, era 2015, meu, fui pro culto. Meu, eu me lembro como se fosse hoje, assim. Cheguei no culto, sim, meu, com mó frio na barriga. Eu tava sentindo um negócio. Sabia o que ia acontecer, né? Eu não sabia o que ia acontecer. Eu falei, meu, será? Eu já tava pensando que eu ia cair numa mirada. Eu era tranquilo. Aí eu falei, meu, será que vai acontecer esse negócio aqui? Aí a menina me falou, vamos sentar lá na frente, meu. Eu falei, meu Deus, eu tava frente do pastor, assim. Aí eu fui nesse dia, caralho. Eu cheguei atrasado até no curso, porque eu tava esperando a menina ir trazer a mulher, você vai concluir a mulher, né? Aí eu atrasei, né? Chegamos, era o último louvor, meu. E o louvor que a igreja estava iniciando, no grupo de louvor, eles falavam sobre arrependimento de pecado, era o Davi Sasser, mano. Meu, esse louvor falou muito comigo, cara, falou muito comigo. Você lembra que louvor que era? Não vou lembrar a letra, meu, do louvor. Não vou lembrar aqui. Aquele se atentamente ouvir a tua voz. Não, é cantar, outro. Senão... Perdeu o foco. Aí estava sendo ministrado pelo Espírito Santo. E quando acabou, tava o pastor, terminou a palavra e o pastor pregou Lucas 19, mano. E eu amo a passagem onde que o Senhor tem um encontro ali com Zaqueu. Amo. Assim,
Me identifico muito, né? E foi a palavra que ele pregou, né? No final ele terminou de pregar, ele perguntou: alguém aqui quer aceitar Jesus? Meu coração aqui, ó, batendo, ardendo. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Na garganta, né? Meu, porque, bebia, fumava, fumava cigarro, fumava maconha. Eu nunca me envolvi com droga pior, assim, né? Porque eu achava que só a maconha não matava. Só a maconha que não deixava o meu, mas sua cabeça, irmão, você esquece um monte de coisa. A pessoa nova esquecendo tudo, meu. Às vezes eu ia pegar o ônibus assim pra ir pra escola, o ônibus passava e eu ficava lá assim. Não, tem gente que fala que não mexe sim, cara. Lógico que mexe, você é doido. Né? Tudo. Não, se você tomar água demais, você pode morrer. Imagina fumar negócio, né? Só que assim, já que a gente tocou nesse assunto de cigarro de maconha, eu vejo muito essa juventude, meu. Não, mas agora a tendência você também, passa, é normal, meu filho. Não, mas agora a tendência agora também é legalizar, né? Pelo que eles estão planejando. Eu comecei cedo, eu vejo assim, mas a Bíblia diz que um abismo leva a outro, né? Mas mesmo, você sabe como eu comecei mesmo a usar maconha, assim? Comecei fumando narguilé, mano. Eu fumava narguilé todo dia, mano, todo dia. Aí, eu falei, quero um negócio que dá uma brisa, um negócio que dá um negócio diferente. Aí eu comecei a comprar maconha e jogar maconha dentro do narguilé, mano. Só que só deixava lesado, não dava brisa do jeito que eu queria, né? Eu falei, esse negócio aqui só me dá sono, eu vou ficar só dormindo. Aí tá bom, aí tinha uns amigos que já usavam, eu caí pra dentro. Primeira vez que eu usei, que eu me lembro que eu usei um cigarro de maconha, foi indo pro baile de Heliópolis ali, tem muito jovem ali. Minha vontade é ir pra lá, evangelizar, falar de Jesus lá, porque eu sei que Deus me tirou daquele lugar, né? Eu ia muito pra lá. Isso é legal você colocar assim, tipo, o que eu vejo? Primeiro a negligência de falar, isso daí pode começar, porque tem mãe, né, deve ter mãe que deve falar, não, meu filho só tá fumando narguilé, não tem nada, sei lá. Cara, tudo tem um começo, o cara quer experimentar, não tem problema, não sei o quê. Até o próprio João fala, não, mas isso não tem nada, mãe, isso é natural, né, sei lá. Tipo assim, começa, cara, é aí que o inimigo começa a trabalhar na sua vida e tipo, falar, se eu suportei isso, eu vou suportar uma coisinha a mais. Exatamente. Negligência total. Eu jogava futebol também no tempo, né? Gostava muito de futebol. A minha mãe investia, mas pra mim ser jogador de futebol, eu jogava na Portuguesa no tempo. Legal. Só que eu abandonei a escolinha, abandonei tudo, mano, por causa disso, narguilé, mano. Viciado. E eu ia correr no campo, meu. Pesado. Com o cara novo, pô. O cara nem de maior ainda morrendo no campo. Aí eu abandonei, meu. E também teve algumas coisas, sofri um acidente, né, na perna, também me desmotivou até continuar. Eu sofri um acidente de bicicleta, a coroa da bicicleta entrou dentro da minha perna, assim, ó. Nossa. Arrancou um pedaço. Que isso? Mas foi por algum motivo ou só tava andando e foi coisa besta, assim, eu tava descendo uma avenida bem conhecida, Barreira Grande, lá em São Paulo. Tô descendo perto da bombada eletrônica, tô descendo de bicicleta, fui dar uma pedalada, a perna passou perto da coroa, a coroa tava meio balançando. Fatiou. Eu nem senti. Mas quando chegou na hora, sabe quando você desce, você fica parado? Aí quando você vai subir, você começa a pedalar? Quando eu comecei a pedalar, essa perna aqui não tava sentindo mais ela. Caramba. Aí quando eu fui descer na mão assim, mano, minha mão entrou pra dentro da perna. Mano, quando eu olhei, velho, suava frio assim. O seu cérebro depois que entende, né? Os meninos que estavam comigo falavam assim, só colocar uma faixa e vamos embora. Uma faixa. A minha sorte é que eu tava do lado do hospital, meu. E minha tia morava na rua de trás. Os meninos me levou na casa da minha tia, fui pro hospital. Meu Deus. Um negócio desse, você vê. Aí eu fui pro hospital, minha tia me levou pro hospital, eu não conseguia nem olhar pra minha perna. Me pegou no colo, me levou pro hospital. Cheguei lá no hospital, eles me passaram na emergência. Aí chegou lá um médico que era um boliviano. Me lembro, tá até comentando com a minha esposa esses dias, né? Não entendia nada que ele falava, meu. Nada, só entendi ele perguntando pra mim se eu tinha tomado a vacina de 15 anos. Só entendi isso. Não entendia mais nada. Aí ele examinava, ele foi acidente. Aí a mulher, tinha uma tradutora lá, né? Ela perguntou, foi acidente de moto? Eu falei, não, foi de bicicleta, velho. Ele ficou besta, meu. Nossa. Aí ele examinou lá minha perna e ele falou, mas pouquinho você tinha perdido a perna. Mano, eu quase perdi a perna. E foi difícil, fisioterapia, pra você voltar e já não dava mais. E eu inclusive, tenho vários amigos jogadores, meu, que começou comigo assim que eu falo, eu jogava mais que ele, meu. Mas Deus tinha de propósito, né? Aí então, voltando pro dia que, do culto lá, e o pastor me chamou lá assim, né, meu? Aí a menina perguntou pra mim assim, você quer aceitar Jesus? Eu falei, que parada que é essa aí de aceitar Jesus, né? Que é isso? Que é isso?
Aí ela falou, você vai lá na frente, assim, você vai entregar sua vida pra Jesus, daqui pra frente ele vai tomar o controle da sua vida. Aí eu falei, mas quem não quer Jesus, né, meu? A gente já ouviu falar, assim, porque minha família a minha família, uma parte era católica, né? Católica, você fala que às vezes, né, meu? Mas sabe que não é, né? Depende. Pra falar que não é crente. Você não fala que não é nada, uma parte ia pra macumba, irmão. Então eu cresci assim, de pequeno, na macumba, mano. Comendo doce oferecido, várias coisas, meu. Aí minha mãe já tinha aceitado Jesus e foi uma luta, né? Porque sabe como que é a guerra espiritual, sim, né? Você tá saindo de um lugar pro outro, assim. Minha mãe foi a primeira que aceitou Jesus em casa. Aí minha mãe era o sonho da minha mãe, ainda é o sonho da minha mãe ver todos os filhos dela na presença de Deus, né? Já tem 2, falta mais 2. Mas vai, né? Deus vai cercar a casa, serviremos. Sim, sim. E o seu testemunho com certeza tem sido mostrado pra eles, tem visto. Sim, né, eu fico muito feliz quando a gente tá em família assim, ó, a gente vai conversar, meus irmãos falam, meu, Denilson veio do mesmo mundo que a gente, assim, meu, olha onde ele tá hoje. Meu, então, eu tô na presença de Deus, quem sou eu, né? Mas eles olham e falam, meu, sim. E, inclusive, eu tenho alguns amigos que... Não sei nem se eu posso falar isso, porque você corta, Rafa. Você tem que falar. Quando a gente corta depois. Corta, assim, que eu cresci com os meninos, que hoje tá tudo no crime. Eu até comentei com os meninos, assim, com o Leandro, com o Denner, né? Que a gente faz trabalho de capelania, né? Sim. E tem uns meninos que me mandam mensagem, meu, como que aconteceu, cara? Porque, assim... Meu, eu fico muito feliz. Eu postava foto no Facebook, que o Facebook que eu tenho é desde quando eu era vida louca. Então, eu posto lá foto pregando, posto onde eu vou estar. Posto porque, assim, eu postava foto fumando maconha, postava foto me embriagando de uísque. Hoje é propaganda do evangelho, meu. Aí eu uso as minhas redes sociais para evangelizar, cara. E tem dado fruto. Meu, os caras me mandam mensagem lá, ô Denilson. Meu, o cara que hoje é irmão, meu, me manda mensagem lá, meu. Provável. Manda, meu, o que acontece? Eu até tô pra fazer uma visita na casa de um rapaz que tá no crime, mano. Tá se afundando, me pediu ajuda, me mandou mensagem lá, meu. Os caras mandam mensagem, menino que cresceu comigo, assim. Então eu vejo que o Senhor tem me direcionado a isso também. E, meu, quando eu converso com meus irmãos, assim, eu vejo que eles... Mas eu sei que é difícil, mano, porque eles já estão mais influenciados do que eu. Ainda deu tempo de eu... Entendi. Então, aí eu tava na igreja esse dia e ela falou, mano, parada de Jesus, fui pra frente, mano. Aceitei Jesus, mano. Aceitei Jesus. Foi no ano de 2015, em outubro, mano. Nunca me esqueço. Meu, era tempo de que o Palmeiras tava voltando a ser Palmeiras, né? Eu tava indo no jogos. E como eu não era de maior, meu, eu já tava doido pra ir pra fora do Brasil, né? Libertadores, né? Mano, louco, era meu sonho, Rafa. Sair fora pra assistir o jogo. Eu falei, caramba. É difícil, ainda mais eu, que eu não vejo esse fanatismo. Eu vejo o meu irmão, ele é corintiano roxo. E eu acho... Como pode, né? A gente é tão fã, mas cada um tem o seu fanatismo. Sim, né? Nós trabalhamos na vida de cada um diferente, né? Assim, eu, por conta muito do meu pai, né? Meu pai foi pros jogos assim, bem novo, bem novinho, assim. E... Aí você queria ir pra fora, assim. Queria, meu. Aí eu falei, aceitei Jesus. Eu falei, mano. É culto ou é... Mano, velho, culto de quarta-feira. Foi prova, mano. Quarta-feira o culto. Eu falei, e agora, mano? Como que eu vou pro jogo? O jogo é de quarta-feira, geralmente, né? A maioria era de quarta-feira. Aí tá bom, meu. No começo eu tava até indo pros cultos, assim, né? Eu tinha aceitado Jesus, a menina tava me dando maior força, né, meu? Só que eu tinha outra visão de igreja. Eu não sabia que crente, meu, abraçava, que crente cumprimentava, que crente também falava normal, meu. Que crente eu achava que crente era, meu... Quadradão. Era careta, quadradão, meu. Gravado, engomadinho, igual culto de domingo que nós vai, né? Aí... Santa Ceia. Meu, esse irmão me abraçava, meu, assim, meu, eu comecei a sentir um calor, né, no abraço, eu fui muito curado, assim, né, só que eu era uma pessoa que eu tinha a boca muito suja, meu, tinha uma vergonha de abrir uma boca na igreja, né, temor, né, meu, de vez em quando eu falava uns palavrão lá na igreja, mas foi coisa que Deus vai tratando, Deus vai curando, né, meu, aí o pastor, uma vez a gente foi pra uma comunhão, tá bom, aceitei Jesus, aí, tipo, o pastor me chamou pra uma comunhão, por isso que eu gosto bastante de comunhão, meu, vai comer uma pizza, eu tô dentro, Denilson tem que estar dentro. Aí, nessas comunhões eu fui muito curado, meu, foi tipo assim...
da um rolê, igreja. mano. A gente ia pro rolê, assim, Todos a gente jovens. ficava até tarde na igreja. Porque a igreja, eu aceitei Jesus na igreja evangélica da fé, mano. Tive amizade demais com os pastores, né? Que me Igreja, batizaram. acho que eu pedi, igreja pequena tem esse negócio, você come, você vai pro culto e no final do culto sempre vai fazer alguma coisa, Sim. né? A igreja lá, no mínimo, acho que a igreja tinha uns 200 membros, mas era uma igreja, não era uma igreja do porte da Canaã, né? Assim, né? Mas uma igreja que o pessoal, meu, amava Cristo, assim, meu, sentiu o amor de Deus. Aí eu ia pras comunhão, né? Ela me levava pras comunhão, meu, mas a gente era muito novo, mas eu era imaturo naquele tempo, né? E eu era apaixonado pela essa menina, meu. Onde ela ia, eu ia atrás dela, né? Assim, eu era apaixonado. Foi o primeiro amor, assim, que me levou até pra Cristo, né? Aí eu ia pras comunhão com o pessoal, com a galera lá na igreja, meu. Assim, o pastor perguntava assim, por que você é quieto desse jeito aí? Eu falei, pastor, aqui é o seguinte, meu. Eu vim no mundão. Se eu falar Aí, 2 palavras. eu falei, meu, se eu abrir minha boca, eu vou falar palavrão. Meu, eu falava tanto palavrão que uma vez eu tava lendo a Bíblia, tentando ler a Bíblia no começo, tinha uma Bíblia católica lá em casa da minha mãe. Uma vez eu perguntei também pro pastor, pastor Joel, lembra até hoje. O pastor, tem palavrão na Bíblia? Você acredita, irmão, que eu perguntei pro pastor? Ele, não, onde você leu isso? Eu li o negócio ali errado. Eu falei pra ele o versículo, eu não lembro o texto que era. Eu falei, não, irmão. Aí depois que eu fui ver, mano, você é doido, velho. Tem palavrão na Bíblia? Falava tanto palavrão. Aí Deus foi me curando, porque eu tava confessando, né, mano? Confessando meus pecados ali. Deus foi me curando. Só que, velho, era muito novo, mano, pra ter um relacionamento, velho. Era muito novo. Aí Deus foi apertando, né, mano? Relacionamento todo do mundo, né, mano? Igual o jovem do mundo aí, né? Aí Deus foi apertando, mas Deus foi falando com ela primeiro, né? O pastor aconselhou ela, né? Que ela ia mais, eu continuava na minha vida. Ia pro baile funk, tomar o meu negócio era baile funk, tomar uísque, fumar maconha e ir pro jogo do Palmeiras. Nossa. Caramba, velho. Eu lembro disso, né? Sim. Mano, ninguém acredita quando eu falo, mano, você já usou droga? Essa cara, eu falei, mano, se eu te mostrar umas fotos aqui, você não acredita, irmão. Sacou? Se você me visse atravessar o... Tô vendo Mano, aquele, sabe aquele meme? O que Deus faz na vida da gente? Agora eu sou Mas se baterista. você esse vídeo é engraçado. Se você me visse na rua, você ia atravessar pro outro lado, mano. Você achava que eu ia te roubar, mano. Nossa. Entendeu? E, meu, eu quase entrei pro crime também, né, mano? Antes de ir pra... Tô falando aqui que Deus tá fazendo eu lembrar, né? Sim. Eu me lembro quando... Antes de conhecer essa menina, ficava com os meninos lá fumando maconha na vila. Só que os meninos já, mano, já é pro crime, já é pro assalto, né? Eu me lembro assim, meu, eu fumava um pra ver se dava uma coragem de eu ir, assim, né? Aí, meu, sempre quando eu ia pra casa, tomar um banho, trocar de roupa pra ir com os meninos, né, mano? Os meninos assaltavam, né? Aí, meu, eu ia até a casa dos meninos, mas no meio do caminho eu voltava, mano. Não tinha coragem, porque eu lembrava da minha mãe. Eu falei, o que minha mãe vai achar de mim, né? Nossa. E os meninos metendo assalto, dinheiro. Eu falei, meu, e esses meninos hoje até que assim, que eu cresci com esses meninos tá tudo novo. É porque começou cedo. O Espírito Santo já trabalhando. Já trabalhando. E foi, meu, foi difícil pra mim, mas alguma coisa assim, meu, eu ia, os caras me chamavam assim, eu falei, vamos, empolgadão. Já bem louco de maconha. Aí quando eu chegava no meio do caminho, assim, eu voltava, lembrava da minha mãe, apertava o coração, né? Eu falei, meu, o que minha mãe vai achar de mim, né? Eu ficava pensando assim, meu... A sua mãe já era convertida? Essa minha mãe já né? era convertida. Eu falei, mano, você é uma vergonha pra minha mãe, mano. Se eu acabar sendo preso, acontecer alguma coisa comigo. E, meu, e lá na vila todo mundo me conhecia, mano. Os caras, o pessoal lá, os moradores lá, tinham um pouco de medo, né? Porque sabia que a gente era envolvido com os caras errados, né? Aí então, meu, o pessoal via assim na rua, eu percebia, o pessoal atravessava assim, eu ficava bravo, passando na minha frente, assim, porque eu percebia, né? Claro, até você começa a perceber que hora você é aceito e hora você é excluído, né? Sim, tipo, nessa lá no meu bairro, lá no Vila Guarani, eu já escutei várias pessoas falando, vixe, esse daí logo tá preso, você vai morrer, já escutei, meu, falando da minha família mesmo, assim, meu, se você não mudar, velho, só tem 2 caminhos pra você, cadeia... ou morte, ou sepultura. E Deus me deu vários livramentos, meu. Eu me lembro falando do Vila Guarani, porque minha história foi lá, né, meu? Eu me lembro uma vez que eu tava em um baile funk lá na comunidade que tem lá, perto da casa do pastor André. Uhum. Que o pastor André me conhece já bem de novo. Aí eu tô num baile funk, meu, fala em livramento, tá bom, tô voltando desse baile funk. Tamo voltando, a galera bem animada, assim, que tinha bebido, né? Aí passou na frente de um batalhão de polícia, mano. Eita. Aí tá bom, cara, era final de ano, mano. Era tipo ano novo, assim. Eu nem passava com a minha família pro baile funk, mano. Sabia que era família, não.
Aí, tá bom, a gente tá passando na frente desse batalhão, meu, o policial já tava bravo, acho que ele não tava trabalhando no feriado. Aí o policial falou, sem barulho aqui, foi falar um palavrão, né? Aí tá bom, aí o menino foi falar assim pro policial, desculpa aí, tio. Desse jeito pro policial, mano. Tio, eu sou seu tio. Meu, Rafa, o policial tava com a 12 grandona, engatilhou, mano. Na hora que ele engatilhou, mano, saiu dando tiro pra cima de todo mundo, mano. Eu não sabia se era de borracha, eu não sabia se era de... Eu vou ficar lá pra saber, irmão. Eu tava com o copo, eu joguei, mano, saí correndo. Meu, eu me lembro, na frente da casa do pastor André, certinho, porque o pastor André, ele mora na frente de um batalhão, né? Vocês sabem, né, Juninho? Aí, mano, naquele dia, meu, saí correndo em zigue-zague, né? Porque nessa ideia que o tiro não ia pegar, meu, eu só vi as balas pegando. Pá, pá, pegando nos portão, pegando no... Tem um mercado descendo assim, mercado Cruzeiro do Sul, não, só vi as balas pegando. Pá, pá. Aí nesse dia, meu, tinha uma... Essa igreja onde eu aceitei Jesus. Nesse dia tinha uma... Eu vi a igreja aberta, porque a igreja fazia culto no final de ano, né? Eu vi a igreja aberta, falei, meu, vou correr pra dentro da igreja, meu. Lá o policial não vai me pegar, não. Meu, tinha uns 7, 8 meninos comigo, assim, meu. Meu, foi um... Aquele dia eu passei, o coração chega a bater até mais forte. Falei, eu vou correr pra dentro dessa igreja, meu, porque... E foi a igreja onde eu aceitei Jesus, mano. Você acredita? Meu, isso não sai da Bíblia. Eu falei, caramba, meu, Deus me marcou esse dia, porque foi numa igreja que eu aceitei Jesus. Até o pastor compartilha com o pastor. Eu já corri, eu já passei correndo nessa frente dessa igreja de policial, ele quis me matar uma vez, meu. E Deus aí depois te meu, lá pra lembrar. Meu, por causa do menino, o menino vai falar isso com o policial, geralmente que é autoridade, é senhor, meu. Você chamar o policial de tio, tá achando que tá falando com a rapaziada. Eu me lembro até hoje, ele engatilhou, meu, a 12 assim, saiu, deu tanto tiro, mano, só viu os barulhos batendo no portão, na porta do mercado, pá, meu. Terror. Aquele dia foi, ó. Aquele dia foi louco, tem um negócio com Foi louco, meu. Meu Deus do céu. E dentro dessa igreja, cara, que eu aceitei a Cristo, meu, lá no Vila Guarani. E aí depois de lá, vocês estavam falando, né, você começou a ler a Bíblia, como que foi de lá até o Denilson que a gente conhece hoje lá, que prega e tal? Ah, sim, né? Teve que ter muita renúncia, né, galera? Ainda mais pra você ser jovem, meu. Sim. A carne gritando. Porque, tipo, tinha relacionamento com essa menina, né? Aí não era de uma forma que agradava a Deus, né? Você vem do mundo, não, né? Sim. Então, pra mim era de outro jeito, né? Aí ela foi aconselhada pelos pastores, né, meu? Em não ter o término do relacionamento, porque ele era muito maduro, né, meu, gente? E eu era apaixonado por ela, meu. Aí o pastor aconselhou, né? Não pediu pra ela. O pastor não vai pedir pra ela. Pediu um conselho, o pastor aconselhou, né? Aí passou-se os tempos, a gente teve uma conversa, o Espírito Santo já tava ministrando, ela já queria ficar firme na presença, voltar. Aí, tá bom, terminamos. Só que eu fiquei muito mal, meu. Fiquei muito mal, meu. Fiquei depressivo. Voltei pra dentro de casa de novo. Sim. Fiquei depressivo, fiquei ruim mesmo, assim. Eu não conseguia nem mais pro culto, Rafa, porque se eu fosse pro culto e visse ela, eu chorava, meu. E você chegou a pensar, por exemplo, que eu acho que eu devo passar isso, né? Se você confundir, eu aceitei a Jesus, aí... Já tô salvo. Não, e assim, aí você terminou esse relacionamento, aí você atrapalhou a sua relação com Deus. Sim, então... Como foi isso? Porque até então eu ia mais pra igreja, né, por causa dela. Então acho que foi o propósito de Deus, né, ela se afastar pra mim poder conhecer a Cristo. Até então, quando a gente terminou o relacionamento, eu fui muito machucado por conta que pessoas falaram pra mim, mano, tipo, dentro da igreja, assim, acho que não conhecia Cristo muito. Falaram pra mim que eu nunca seria um homem de Deus por causa do meu perfil. Falaram assim pra mim, você não tem perfil, meu, sabe o que é isso? Meu Deus. Você não tem perfil pra ser homem de Deus. Olha como que você anda, como você se veste. Não, você deixou aí... Falar pra mim assim, que você não tem perfil, eu falei, meu, eu fui pra casa. Eu falei assim comigo, assim, meu, eu não vou pra igreja, não, mas não, porque, meu, eu não tenho nem perfil pra isso, meu, como eu me visto, velho. Dois riscos na sobrancelha. Na visão dessas pessoas, tipo assim, mano, você não é provável. Então, era improvável também, meu. É o que Deus traz. Aí, meu, isso aqui continuar, só que eu fiquei assim, será que eu vou? Eu fui pra um culto, né? Aí o pastor compartilhou o testemunho dele neste culto. Da forma que ele orava, mano. E na casa da minha mãe era uma casa muito simples, mano. Era 2 quartos e cozinha, mano. Muito simples a casa da minha mãe. E eu me lembro desses momentos. Eu ia orar no banheiro com vergonha, meu. Vou orar, né, meu? Assim, na frente de todo mundo, dá uma vergonha. Aí o pastor começou a me contar o testemunho como Deus trabalhou na vida dele, né? Aí a minha oração era só essa, meu. Eu olhava, acho que uns 2 minutos.
E ficava o resto quieto. E eu orava assim, Senhor, da mesma forma que você fez na vida desse pastor, faça na minha, meu. Faça na minha. Muda meu. Porque eu não usei, isso me feriu, essa palavra me feriu no começo, mano. Mas eu usei isso de um incentivo. Falei, mano. Foi um combustível, né? Foi um combustível. Eu falei, meu, eu posso, mano. Eu posso. Aí já não tinha mais ela no meu acompanhar, minha mãe já era de outro ministério, meu. Eu comecei a ir pro culto sozinho nessa igreja. Só que foi muito difícil pra mim ir sem ela no começo. Aí eu abandonei, né, o caminho, meu. Voltei pro mundão. Só que eu ia vou falar o português bem claro, eu ia pro baile funk com os meninos, voltei aí, né, meu? Só não voltei a usar droga, né, que já tinha parado. Tomava só uma água, não tomava mais nada, mano, de bebida, porque o Espírito Santo já tinha tirado aquilo de mim, né? Ficava falando o português mais bem claro, ficava careta lá de boa. Só que eu tinha saído os 3 meses que eu não ia na igreja, né? Porque eu não conseguia ver a menina, mano. Eu via a menina, eu chorava, velho. Isso é doido, era difícil, mano. Coração partido. Coração partido, ainda magoado, que eu tinha escutado isso, mano, de algumas pessoas que eu não tinha perfil, mano. Eu falei, mano, não tenho mesmo, mano. Eu sou ruim, mano. Sou mó maluqueirão, assim, acho que. Assim, a igreja não vai me aceitar desse jeito. Até então, quando eu ia dos cultos, eu ia de bermudona, mano. Bermudona. Era mó bermuda de praia. Tava no processo, né? Tava no processo de libertação, né, meu? Então, aí tá bom, eu saí, me afastei, fiquei uns 3 meses assim longe do evangelho. Só que um dia eu tava numa balada, mano, lá no centro de São Paulo. Era Martinê no tempo. Aí eu tava lá encostado na parede, assim, meu, pensando na igreja. Como foi de tarde, eu falei, quer saber, meu, eu vou sair daqui e vou pra igreja, meu, tô precisando. Era um culto de libertação, uma campanha de libertação. Aí eu fui nesse culto de libertação, mano, o pastor foi usado tremendamente pra falar comigo, mano. Nesse dia, não tinha mais do que tirar o denúncio da igreja, mano. Não tinha, aí eu fiquei firme, mano, no mesmo ministério com ela até, meu, aí Deus foi me curando, os pastores começaram a me acompanhar mais de perto, pô, você é novo, que minha vontade era voltar a ter um relacionamento, né, assim, aí, só que aí eu fui muito orientado pelos meus pastores no tempo, né, porque assim, meu, adolescente, assim, pra de maior, né, meu, porque é difícil, né, mano, você sabe, sem maturidade, né, meu. Aí tá bom, fui ficando firme no ministério, fui crescendo, fui tendo uma comunhão com o Senhor em oração. Até o Senhor me fez lembrar essa semana, quando eu falei que a casa da minha mãe era bem simples, bem pequena, o quintal era um pouco grande. Só que sabe o que eu ia fazer pra não ficar sem orar, mano? Quando minha mãe tava tomando banho, alguém tava tomando banho, mano, eu ia pro quintal de casa orar, mano. Orava no meio do quintal lá, mano. Eu falei, mano, não posso ficar sem orar. Meu, eu me lembro até como se fosse hoje, assim, tinha uma fábrica bem grande do lado da casa da minha mãe, até hoje tem. Aí eu me lembro que eu tava de joelho lá, o pessoal da fábrica tudo olhando lá de cima. O que você tá de joelho aí? Com a cara literalmente com a cara do povo. Eu de joelho no quintal, mano, pra não ficar sem orar, mano, porque o pastor contou o testemunho de oração, meu, eu falei, meu Deus, vai fazendo. Eu falei, Senhor, da mesma forma que você fez na vida do pastor Joel, faça na minha. Essa foi minha oração por muito tempo, assim, né, meu, porque eu não sabia orar, não sabia conversar com Deus. Aí fui crescendo na graça, no conhecimento. Até que um dia, meu, mas eu tinha esse sentimento por essa menina ainda, né? Até que um dia, meu, ela se afastou, mano, voltou pro mundão. Aí foi um tempo que eu tive mais uma aproximação do meu pastor num tempo, né? Que ele falou, meu, notei que você tá vindo por Cristo, mas porque o pastor não falou pra mim, meu, achei que você vinha por causa da menina lá. Não, mas ia mesmo. O pastor falou... Aí eu tive um acompanhamento mais por perto, o pastor me abraçou, meu, e ele já tinha falado assim, né, que ele me via como um evangelista, chamado de evangelista. Meu, eu já escutei diversas vezes, até mesmo antes do pastor Rogério me chamar, Deus tinha falado comigo, usado algumas pessoas para falar, você vai ser separado evangelista, meu. E nesse meio tempo, o Senhor tinha falado assim para mim, neste ministério, você vai casar cedo, você vai ser pai cedo, você vai ser parado pro santo ministério cedo. O Senhor tinha usado uma pessoa para falar comigo, um rapaz na Assembleia de Deus, e, meu, eu falei, meu, sim, meu. Separado, né? Que história é essa? Muito jovem, assim, foi uma coisa assim, falei, meu, aí Deus foi ligando as coisas, né, meu, me separei, meu. Eu me lembro até que quando eu ia pros cultos, eu tinha maior vergonha de andar com a Bíblia na mão, eu colocava na cintura, mano, Rafa, na cintura a Bíblia. Aí os camaradas ficavam lá em cima, meu, usando droga, eu ia pro outro caminho, né, mano, que eu mudava, passar pela frente dos caras, mas, mano, os caras estavam lá do outro lado e colocavam a Bíblia na cintura, mano. Coloquei ali, indo pro culto na igreja onde eu aceitei Jesus, lá no Guarani.
Aí uma vez eu tava chegando no culto, mano. Cheguei lá no culto. Mano, tinha uma missionária, né? A missionária é pentecostal, mano. Cheio de Deus. Ela orando, Senhor, tira a vergonha desse povo que tem de andar com a tua palavra na mão, Senhor. O Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou. Mano, eu falei, caramba. Tá falando comigo. Tá falando comigo, velho. Eu chegava perto da igreja assim, mano. Perto da igreja era mal barato. Chegava perto da igreja assim, vi se não tinha nenhum irmão olhando. Levantava a camisa e tirava a Bíblia e entrava na igreja. Com vergonha, porque eu tinha vergonha. Você tá falando um negócio de você procurar. Foi no quintal orar, né? Você falou. E tem gente hoje que tem, cara, 3 quartos, 4 quartos na casa. Era uma casa bem simples. E aí tem a oportunidade de orar e não fica, ela fica lá no smartphone lá e tal. E, não tem um tempo de qualidade com Deus, porque, é o que muda a história, né? E quando tava chovendo, mano, eu passava um aperto. Meus irmãos, que era um quarto pra minha mãe, com meu padrasto, hoje um pra mim e pros meus irmãos, mano. A casa era bem humilde, bem pequena. Aí, e quando meus irmãos estavam no quarto, tava chovendo, mano, eu orava lá no meio deles, mano. Eu joelhava lá, orava, eles olhavam assim, falei, mentira, Deus tá doidão. Esse negócio de igreja tá fazendo bem pra isso, não, mano. Então, sim, o Senhor ele trabalhou comigo muito na oração, na libertação, assim. Uma coisa que eu achei interessante que você comentou, que você falou a respeito do pastor Joel, né? Pastor Joel, um grande amigo meu até hoje, eles me mandam mensagem de baixo, falei, Deus cumpriu com aquilo que falou. Eu me batizei nessa igreja, fiquei 3 anos nessa igreja. Nossa, que legal. Só que aí, o Senhor tinha falado que eu ia me casar cedo e tudo mais, né? Aí eu tinha conhecido a minha esposa e tudo mais, eu já orei a Deus, o Senhor me direcionou a sair do ministério, sair debaixo da bênção, dos pastores e tudo mais. Uhum. E no caso, eu acredito que ele tenha sido uma referência para você, né? Foi demais. E para a juventude também, acho muito importante a gente se cercar de boas referências, Sim, né? boa referência. Porque, atrelado a algumas coisas que eu vi, a galera tava, tipo, escandalizada porque existiam alguns artistas que tinham se convertido, só que não tinham ainda abandonado os maus costumes, entendeu? E eu vi a galera falando assim, nossa, tipo, o fulano se converteu, mas ele ainda, sei lá, usa droga, ou não sei o que lá e tal. E eu acho isso esquisito do ponto de vista de quem já entende um pouco mais da igreja, de você buscar ter referências em pessoas que, sabe, que são... Não são referências. Que não são referências, que são do mundo. Sabe, Tá no processo até, né? que tá no processo, que a gente passou já, sabe? E eu vejo isso presente ainda, jovem, todo mundo. A gente, vamos se cercar de boas referências. Graças a Deus a gente tem a Igreja Canaã, onde a gente tem a oportunidade de conhecer os pastores, saber do caráter e tal. Porque a gente precisa olhar para essas pessoas que têm um ministério, que têm uma família, essas pessoas que têm relacionamentos bem-sucedidos, sabe? Ao invés da gente pegar aquela pessoa que está num processo de conversão e, principalmente, tipo, tacar uma pedra ou falar, ó, essa pessoa, tipo, não é convertida. Não, mano, se baseie, tipo, em pessoas realmente que já são convertidas, né? Sim. Que tem uma história, uma caminhada e pode ser realmente uma referência. E eu acho que a gente precisa, tipo, ter essa ligação na mente de, tipo, mano, a gente precisa olhar para as pessoas que merecem ser seguidas, né? Exato. Que passaram por processos, que já estão mais tempo na caminhada, né? Pra gente não se perder e acabar seguindo pessoas que não podem levar a lugar nenhum. Exatamente. Porque que nem ele tava falando, né? Ele lá, quem que foi a referência dele? O pai dele que trouxe o primeiro negócio do paixão pelo Palmeiras, aí depois outras pessoas que estavam ali querendo, né, fazer outras coisas. Então você acaba que você sempre usa as pessoas que estão à sua volta para ser sua referência, seu exemplo. Eu não tenho outra visão de mundo a não ser isso aqui. Até você ter entrado numa igreja e falar, cara, isso aqui, esse pastor do jeito que ele ora, essa forma que eu posso ser desse jeito. Então você começa a ter lugares para se referenciar. Exato, e começar, eu posso seguir isso aqui. Então é muito legal. Sim. Se referenciar. Sim. Realmente quem construiu Exato. As coisas com a direção de Deus. Exatamente. Né? Então, mas foi um tempo que eu fiquei muito solitário, né? Que eu me afastei das amizades, né? Assim, então eu me sentia muito sozinho, né? Então eu fui acolhido pela igreja, né? Que eles perceberam também isso, então eu tive um acolhimento, né? Assim, do ministério na igreja. Foi muito importante pra mim, né? Você falou que ficou 3 anos lá e você saiu? 3 anos. Fiquei 3 anos no ministério. Johnny. Foi um tempo de crescimento também. Assim, que até eu comecei a pregar, eu estava nesse ministério. Eu me lembro que nesse dia
Um pastor não ia estar no culto, o pastor que ia pregar atrasou, meu. Não sei o que aconteceu no trânsito. Valeu, Johnny. E, meu, foi o baterista que abriu o culto, irmão. Nossa. Aí, tipo assim, meu coração queimando uma palavra. Do baterista. Meu, e eu sempre fui uma pessoa assim, meu, assim... Porque eu vou pro culto, assim, às vezes Deus dá uma palavra, meu, e eu já vou com algo preparado, assim, meu. Pintar a oportunidade, a gente tem que estar preparado. Aí nesse dia o pastor chegou atrasado, né, assim. Começou o culto atrasado por causa do pastor, pra você ver, né, meu, que na igreja o ministério muito assim, não tinha muitos obreiros que ministravam. Aí o baterista abriu o culto, mano. Não que o baterista, é baterista, né, mano? Não que o baterista, baterista, Tem uma brincadeira interna, acho que é isso, né? Que bateria não é. Não que o baterista não serve pra nada, né? Não sei o que eu tô falando. Só faz barulho. Mas tem uma galera de música que fala que bateria não é instrumento. Aí os caras falam, bateria não é música. Aí me chamou a atenção, rapaz. O baterista abriu o culto. Aí eu falei, meu, será que eu vou pregar hoje assim, né? Aí não preguei nesse dia, só que o pastor chegou, meu, foi algo tremendo, Rafa, assim, que... O pastor chegou assim, irmãos, desculpa o atraso e tudo mais. Meu, a igreja que tinha uns 200 membros, tinha uma responsa, né? Mas tem que estar alguém pra ministrar, né, velho? Coitado do baterista. Pô, o baterista dele era Joézer, irmão do irmão do pastor. Ele abriu o culto, achei estranho, todo mundo olhou. Joézer abriu o culto, irmão. Deus tá trabalhando, né? Tipo, a gente fala assim. Olha que Deus vai na vida do baterista. Aí tá bom, o baterista abriu o culto. E começou os louvores, chamou a equipe de louvor em casa do pastor. Cadê o pastor? Aí o pastor chegou bem na hora de ministrar a palavra. Aí o pastor falou assim, irmãos, se eu não chegasse hoje, quem que ia pregar a palavra aqui? Irmão, ninguém levantou a mão na igreja. O que eu fiz? Levantei a minha. Denilson novo, convertido. Levantei minha mão. Aí o pastor olhou pra minha cara. Mais ninguém? Só você? Meu, naquele dia, mano, ele profetizou na minha vida, mano. Ele profetiza que na sua vida, até o final desse ano, você vai estar ministrando a palavra. Glória a Deus. Meu, tremendo, cara, tremendo. E nesse ano, comecei a pregar a palavra. Também. Primeira oportunidade que eu tive de ministrar foi numa igreja, acho que até o pastor Rogério já ministrou nessa igreja. Igreja Formosa de Cristo. Preguei na primeira oportunidade que eu tive foi em um culto de jovens, um discipulado. Meu, tinha mais de 100 jovens lá, bacana. Glória a Deus. Tenho uma amizade com o pessoal lá. Aí eu falei, meu, não saiu nada, mas, mano... Ele falou que eu ia pregar até aquele ano, eu tomei posse, mano. A primeira, naquele ano, foi no ano de 2017, comecei a pregar a palavra de Deus. E onde foi a primeira vez? Na Igreja Formosa de Cristo. Lá foi a primeira vez? Isso, não foi nem na minha, foi outra igreja. Pergunta de sempre, lembra o que você pregou? Eu preguei Gálatas 5, mano. Cristo nos libertou para que sejamos de fatos livres. Foi tremendo, assim. É um texto que Você guardou, né? eu guardei no meu coração. Assim. E como que é a sua preparação para pregar? Como que você faz essa... O pastor Rogério falou que ele começa o culto dele, a pregação da noite começa às 7 horas da manhã orando e tal. Pedindo para Deus. Como que é a sua preparação? Geralmente Deus me dá a palavra sempre orando, né? Às vezes eu vou orar, eu tenho um caderninho, né? Ou no celular mesmo, assim, mas eu não gosto muito de usar o celular. Eu tenho um caderninho, mas nada contra. Dá pra usar o celular também, né? Sim. Você vai só anotar, né? Você não vai ficar lá orando e mexendo no zap, né? Aí eu tenho um caderninho. Esperamos que não. Olha, para o intelectual. Aí tá bom, eu tenho o costume de levar sempre um caderninho pro meu quarto, né? Pra orar. Aí o Senhor sempre coloca um texto no meu coração, começa a colocar passagem, eu vou escrevendo. Aí quando eu levanto, eu sempre vou dar uma aprofundada naquilo que Deus falou. Geralmente é assim que eu costumo montar o meu sermão. Eu me identifiquei até muito com o Raduan, que ele falando aqui no podcast, né? Que ele escreve, dá aquela bagunça toda, aquela salada de fruta. Depois ele passa por um esboço. E eu faço dessa mesma forma, Eu sempre tive... Foi meus conselheiros, né? Eu estudei com o pastor André Cardoso, né? Aquela nossa igreja. Que o pastor André, ele... Nessa caminhada, assim, quando eu aceitei a Cristo, eu era amigo do sobrinho dele, né? Um amigo sobrinho dele, pastor André. Do testemunho, não? Do testemunho. Sempre fui amigo dele, de escola, né? Assim. E no tempo de escola... depois que eu preguei a primeira vez, assim, tudo mais,
o Deus havia mostrado eu pro pastor André, né? Pra me dar uma oportunidade de estudo da palavra também, né? Aí eu já pregava na escola, fazia uma célula com jovens lá, pregava na escola, meu. E na escola foi um tempo difícil também, assim, foi muito... O pessoal tirava muito barato comigo, né, na escola. Por causa de ser crente, Sim. né, irmão? E no meu tempo já era difícil. Tinha um professor que ele era ateu lá, não vou lembrar a tese que ele entrou, mas eu discuti com esse professor uma vez na sala de aula, né? Porque eu não tava em conformidade com a palavra de Deus. E esse professor, meu, eu ia reprovar a matéria dele, mano. Era só Deus pra me passar mesmo, porque nós não se entendia, meu. Era discussão, ele zombava da minha cara. Porque eu tava numa classe, nesse tempo, a classe, meu, a metade era cristão, Rafa. Eu conhecia todo mundo. Só que veio o ano, veio aquela inconstância, né? Que o jovem, alguns jovens, eles são muito inconstantes, né? Sim. Aí virou assim, era sempre para permanecer, no meu tempo permanecia a mesma classe. Meu, a galera desviou, meu. Desviou, ficou 2 cristãos na sala só. E era bênção mesmo a sala. Uhum. Eu me lembro até que quando a professora chegou em mim, você também desviou. Eu falei, não, eu tô firme, né? Não. Eu tô bom. Aí o Vitor, a gente se conheceu na escola. Através do Vitor, eu conheci o pastor André, meu. Deus mostrou o meu ministério pro pastor André, missionário Simão. Eles me abraçaram, mano. Investiram em mim, mano. Meu Deus. Eu me lembro que eu não era muito fã de ler livros, assim, né? Eu gostava muito de ler a Bíblia, assim. Não trocava... Não que não tinha... Como que era a sua rotina? Que era... Uma galera sempre pergunta isso, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta que é assim, ó. Como você mantém a disciplina para ler e estudar a Bíblia e orar? E orar? Porque isso é uma coisa que é disciplina querem tudo, saber, né, meu? Na vida ministerial, na vida espiritual com Deus. Ter disciplina, porque na disciplina que você também tem o crescimento espiritual. Eu cresci muito tendo disciplina. Uma vez eu me lembro, o pastor, ele falou pra mim assim, lá na EF ainda, que é a Igreja Evangélica da Fé, ele falou pra mim assim, você quer crescer ministerialmente, assim, começa a orar pelo menos, naquele tempo, 30 minutos e ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia, mano, seja fiel a isso, e jejua pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, meu. Aí eu comecei a engatilhar nisso, mano. Aí foi aumentando meu tempo de oração. Mas quando comecei, eu posso que você vê como influencia, mano, quando alguém é de oração. Quando eu conheci o pastor André, mano, eu comentei com ele, meu, você pode orar 5 minutos, Deus recebe até aquela sua oração, a famosa oração miojo, de 5 minutos. Só que eu orava 30 minutinhos, era mal mecânico, assim, 30 minutinhos. Só que quando eu conheci o pastor André, eu fui muito influenciado por isso. Falei, nossa, o pastor André da Assembleia do Belém, meu. Só rajada. Eu estudei muito, eu aprendi muito na Assembleia do Belém também. Eu já reparei no André, ele começa orando bem devagarzinho, assim. Ele vai, já falou o livro todo. Na hora. André, pastor André, Deus abençoe você aqui. Coloca aí hashtag pastor André. Aí o pastor André, meu, missionário Simone, eles eram homens de oração, né? Primeira vez que eu entrei na casa dele, o pastor André tem um escritório lá. Meu, Deus falou com ele. Ele me levou no escritório, meu, ele me deu um monte de livro. Tem livro lá, hein? Deu livro, me deu um monte de livro, ó, Deus mandou eu te dar, meu. É muito e ele é assim com o livro, varão, ele até vai emprestar. Aí Deus mandou ele me dar, varão, assim. Aí ele começou a me chamar pra andar mais perto, né? Mesmo eu congregando lá no ministério, porque o ministério, varão, era na rua dele, meu. Assim. Aí, como eu tinha amizade com o filho dele, ia muito na Assembleia do Belém, onde eles congregavam. Ele me chamou pra andar muito com ele, me deu uma oportunidade de estudo, de estudar com ele, me deu essa oportunidade, me trouxe pra perto. E eu me lembro que eu cresci muito com eles, meu. Me impressionavam, eles são de oração. Eu falei, meu, eu orava 30 minutos e já tava de pé, meu. Eles gastavam umas 2 horas de oração. Aí eu falei, eu preciso entrar nessa comunhão também, meu. Quando eu fui ver, eu tava orando 2 horas por dia, assim, tendo uma vida de oração. Porque eu fui influenciado também, né? É claro que quando você começa a crescer também na vida profissional, você não vai... Geralmente você não vai conseguir ter tempo de orar 2 horas. Mas foi um tempo que Deus me fez ter uma... Foi tempo que Deus me firmou muito ali, né, cara? Eu penso que, assim, lá em casa é assim, se eu quiser orar mais de 1 hora, assim, cara, tem que ser de madrugada. Isso, exato, de madrugada. No final do dia ou no começo do dia. Mas então, quando eu consigo acordar 4 da manhã, quando 5h30... Deus tem que dar força também. Deus tem que dar força. É difícil. Sim.
Não, assim, tem que ter um propósito. Né? Tipo assim, você tem que ser meio disciplinado, fazer aquilo sempre. E aí, quando vê, você tá no automático, fazendo, separando esse horário. Mas aí o que você fala, a experiência é diferente. Em questão da disciplina, tem que ter disciplina na vida. Eu tenho muita disciplina, assim. Às vezes, quando eu tô em casa, eu tô agoniado, mano. Às vezes, não consegui colocar meu joelho. Aí minha esposa já sabe, né, que eu, preciso orar, ficou agoniada, assim, de mim. Porque, preciso falar com o Pai, preciso falar com o Senhor. Aí eu tenho essa disciplina, pelo menos, hoje eu tenho pelo menos 1 hora de oração e leio pelo menos 3 capítulos da Bíblia e jejuo pelo menos 1 vez ou 2 vezes na semana. Assim, ainda mais que a gente que tem o ministério da palavra, a gente tem que ter comunhão com a palavra, tem que ter comunhão com Deus. É igual que eu vi o pastor Rogério falando que eu achei tremendo, assim, ele falou que... Porque, assim... Às vezes tem um pregador que vai pregar 30 vezes aí no dia, 30 dias do mês e, é a mesma mensagem. Eu prezo muito disso, né, mano? Estudo da palavra, né? No público que vai ouvir, assim, também, né? Porque hoje, assim, pela misericórdia de Deus, se eu puder, eu saio a semana inteira, mas eu dou uma segurada, né? Pra ter o estudo da palavra, uma ênfase maior, ver o que o Espírito Santo quer falar, né? Pra você se tornar, de fato, um profissional de púlpito, né? Que tem... bastante hoje em dia. Sim, você tá pregando então direto, então pelo que você tá falando. Que legal, mano. Deus levantou, Sim, foi. Foi de quanto tempo que você começou assim já a se pregar bastante? Deve ter. Porque a gente saiu da sua história, tá muito legal. Uns 2 anos. Essa jornada. Uns 2 anos assim que eu saio assim, mas eu comecei a pregar, assim. É recente também, né? Porque, tipo assim, eu sempre preguei, mano, nunca esperei uma lição de nada, né, assim, pra pregar. Foi o chamado mesmo, assim, né? Sempre. E a segunda vez que eu preguei, que foi até meu batismo com o Espírito Santo, eu fui pregar numa praça. O pastor viu meu desenvolvimento na palavra e tudo mais. E lá, meus pastores eram assim, que você vai pregar, me mostra o esboço. Ah, é? Você acredita? Ele acompanhava os obreiros, né, assim. E ele pediu, vamos trocar uma ideia, você vai pregar, o pastor, mostra o esboço aí, vamos ver como que tá, né, e tudo mais, né, porque o pastor cuidava muito do vai falar bobagem em cima do altar, né, então eu achei legal, assim, assim, isso aqui você pode mudar, não que ele não ia te dar oportunidade, mas ele, Denis, isso aqui você pode mudar, e a visão bíblica disso. Aí, como eu era jovem, então pra não queimar também, assim, sabe como que é, né, assim, aí ele me deu uma oportunidade de pregar na praça. Aí eu preguei na praça onde eu ficava fumando maconha, Ele falou, vou colocar o Denilson pra pregar, né? Aí me colocou pra ministrar nessa praça. Eu me lembro que muita gente que me conhecia parava pra ouvir lá, assim, Foi tremendo. Olha o que Deus faz na vida do crente. E nesse dia eu tava orando, eu tava orando pra ser batizado com o Espírito Santo, jejuando, Senhor, me batiza com o teu Espírito, jejuando, assim, né? Já tinha sido batizado nas águas, aí tava orando pra Deus me batizar com o Espírito Santo, né? E eu me lembro que nessa semana, eu jejuei a semana inteira, Eu tirei não um dia inteiro, só que eu tirei algumas horas do dia para jejuar. Eu falei, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, que eu ia ministrar, né? Então eu tava jejuando, Deus também pedindo batismo com o Espírito Santo, né? Nem batizado com o Espírito Santo, mas tava lá pregando a palavra. Aí eu jejuando, tinha dias assim que eu jejuava 1 ou 2 dias, assim, sem comer nada. Tinha dias. Os médicos nem aconselham a fazer isso, né? Às vezes ficava na água só, às vezes sem nada, Assim, de meia-noite a meia-noite, assim, entregava mesmo, foi uma entrega com o Senhor. Aí me lembro desse dia eu fui ministrar, tá bom. Fui num culto à tarde na praça, evangelismo. Aí quando foi à noite, um amigo meu, me mandou uma mensagem, vamos num culto de jovens hoje, eu vou ministrar, você me acompanha lá. Me lembro que ele pregou uma mensagem lá e no final, foi Atos 2 até que ele pregou, tremendo. Nossa. A introdução, assim, não lembro qual que ele trouxe, assim, não vai me falhar a memória. Eu só me lembro quando ele quando ele terminou de pregar, ele pediu pra igreja ficar de pé, Ele começou a orar, cara. E eu já tava sentindo aquele dia, mano, minha carne, Rafa, minha carne zero. Sentindo só espírito, cara, uma presença de Deus. Mano, aquela coisa boa, que você sente. É mais nossa, uma presença de Deus. Aí começou, o fogo desce, mas parece que quando você é batizado com o Espírito Santo, sobe. Aí, foi rajadas de línguas estranhas lá, foi tremendo. Assim, comecei a controlar minha boca, assim, foi tremendo. Da hora. Assim, glória a Deus, Então aí, pra você que quer ser batizado com o Espírito Santo,
consagra, jejua. Porque o Espírito Santo desce, mano. Sim. Glória a Deus, é isso aí. Você busca, você pede, assim, e a palavra de Deus é muito clara. Aquilo que você pede, né, dentro da vontade dele, ele vai te dar. E você buscar genuinamente ser batizado, não tem como. E disciplina. Disciplina, eu tive muita disciplina, mas passei muita... Eu perdi a vergonha, né? Por muito, vou orar na frente dos meus irmãos. Vou orar no quintal de casa aqui. Cara que vai fazer isso, vou orar na frente em cima de uma pedra. Eu só vi que o pessoal, eu reparava que às vezes o pessoal tirava foto de mim, eu lá no quintal nem ligava, quero ter comunhão com Deus aqui, assim, meu. Glória a Deus. E aí você vai, eu fico vislumbrado, porque eu acabo, a Carol, você fala às vezes pra mim, você vê lá na frente, meu, mas não é, né, visão profética, mas assim, eu fico pensando nessas pessoas vendo você lá e depois Deus vai mostrar pra elas, sabe aquele menininho lá que orava lá? Então, olha ele lá onde eu tô levando ele, né? Porque, meu, isso é coisa que eu vejo, assim, a gente lida com, não muita gente, mas a gente vê muitas pessoas no dia a dia da empresa, enfim, a Carol, e a gente vê quem realmente tá com vontade de fazer as coisas. Sim. Tipo assim, meu, você vê, meu, aquele cara ali, ou aquela menina, ela realmente tá empolgada e quer, e assim, da igreja que você falou, 200 pessoas, não era gente que tava ali, que fazia pouco tempo. Não tinha tempo de... Gente, e se eu não viesse que quem ia pregar? Mano, uma pessoa. Glória a Deus que Deus te... E aí o que eu falo hoje, minha oração é que, Senhor, que eu não fique de fora do mover que o Senhor quer. Exato. Porque Eu vim pra gravar aqui hoje, eu vim com isso no meu coração, assim. A gente faz parte da geração do avivamento. Total. É E eu falando pra Deus, assim, saindo de casa, Senhor, eu não quero somente... Eu quero participar também, Senhor. Amém. Quero participar disso também, Pai. Eu quero colocar as minhas mãos, eu também quero orar, quero ver cura, eu quero participar dessa geração, porque a gente é a geração eleita, né? Verdade. E eu vejo que Deus tem dado para a juventude, não só em Canaã, mas para os jovens dessa geração, experiências assim, sabe, essa semana, não sei se foi hoje ou ontem, eu cheguei, a minha mãe me deu um mel, eu vou falar e vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí eu peguei o mel e o favo de mel que ela me deu um pedaço e levei pra casa. Aí tô de manhã lá, eu falei pra Carol, meu, vou ligar pra vizinha que é de porta aqui, que é nossa vizinha aqui de porta, uma senhora. Falei, vou ligar pra ela e vou oferecer o favo de mel. Assim, nunca liguei pra ela, nunca... Aí eu liguei pra ela, falei, mandei mensagem pelo WhatsApp da Carol. Tem um favo de mel aqui pra você. Você gosta? Aí ela, nossa, tô emocionada, gosto sim e tal. Minha mãe comia e, nossa, eu vou aceitar muito. Aí eu cheguei, na hora que eu virei a porta, eu tava chorando. Sim, muito. Eu falei, não, Regina, eu tomo pra você. Ela falou, meu, hoje eu tava com muita saudade da minha mãe. E ela é conhecedora da palavra, essa mulher. E ela tá desviada. E aí ela falou, e eu, sabe assim, tava querendo muito que Deus me cuidasse. Eu falei, Deus cuida de você, Regina, pode pegar esse favo de mel aqui e comer. E aí dei pra ela. E assim, voltei e claramente isso foi um mover do Espírito Santo de Deus para que eu pudesse levar isso pra ela lá. Por que eu tô falando isso? Porque Deus tá fazendo isso com jovens. Movendo de forma sobrenatural, sim, coisas assim, é nítido. Eu A gente fico tem que feliz, dar... cara, quando eu vejo, assim, jovens empenhados, assim, na obra. Quando o pastor te chamou lá para esse dia que eu falei, não, a gente precisa chamar o Denilson. Eu tenho certeza de que é isso. Deus vai usar muito sua vida para que você ainda, é um cara jovem com a história que você tá trazendo aqui que vai fazer vai ser muito usado ainda na mão de Deus. Conta a sua... Tem pergunta aí da esposa? Tem como pergunta aqui. A esposa e tal. A pergunta assim, conte um pouco como conheceu sua esposa e como tem sido construir uma família juntos. Então, eu conheci a minha esposa quando eu saí do ministério onde eu aceitei a Cristo, me batizei e tudo mais. Aí como eu tinha uns amigos, aí sempre tive amigos que sempre saíam pra pregar, assim. Aí me convidou pra fazer uma visita e uma vigília, uma igreja no Vila Alpina, em São Paulo. Aí nesse tempo me dedicando na obra, assim, tudo mais, nem me envolvendo em relacionamento nenhum, me dedicado a Deus mesmo, assim, né? Porque eu sabia que quando Deus ele preparasse, seria algo certo, porque Deus já tinha falado que eu ia me casar cedo. Aí eu fui numa vigília, assim, né? Uma vigília, por incrível, pentecostal, mano. Rapaz, nossa, aquele dia. Fogo, inclusive. Meu amigo ia ministrar ali, assim, a vigília era tipo da juventude, assim, eram os dois pregadores. Aí eu me lembro, assim, que o pastor falou, olha pra trás, fala com o teu irmão, assim, né?
Nessa vídeo, meu, eu olhei pra trás e eu vi a Carol, né? Me chamou a atenção, mano, assim. Eu senti um negócio diferente, sabe? Você sente sabe? Pô, acho que é ela. Aí tá bom, né, meu? Como ela tinha uns amigos, assim, em comum do ministério, que tinham uns amigos meus que congregavam lá, eu sempre frequentei esse ministério, era amigo do pastor, me tornei amigo do pastor. Uhum. Só que nesse dia, meu, que eu vi ela, olha que coisa louca, meu. Eu cheguei em casa, aí fui mexer no Facebook. Eita, Facebook. Não sabia o nome dela nem nada. Só que aí, como tinha alguns amigos, sabe como você vai naquela... Você tá mexendo no Facebook, aparece como... Meu, começa a aparecer as pessoas... Nossa, mano, a primeira lista de amigo, a primeira pessoa que tinha lá era ela, meu. Você acredita? Você veio e falou, meu, que coisa louca, movimentando tudo. Aí, meu, fui mandei convite, mano, pra ela. Eu sentia que era de Deus, né? Aí eu mandei convite pra ela, tá bom. Aí a gente se via na igreja e tudo mais. Me ia coragem pra chamar, assim, né? Pra conversar. Aí comecei a ter uma amizade lá na igreja. Aí, e eu tomei iniciativa, né? Chamei lá no Facebook. A gente começou se conhecer mais de perto, assim, né? A gente saiu e tudo mais, só que o acordo que a gente tinha era que não se beijar, né? Assim, só trocar um papo, sair, vamos conversar, né? Que até mesmo meus pastores lá da Igreja Evangélica Canaã, eles me aconselharam assim, né? E eu já era muito jovem, eu também já participava, meu, de encontro de casais, assim, mesmo sendo solteiro, no tempo, pedia pro pastor deixar eu participar, né? Que tinha de solteiro e também tinha de casados, né? Eu pedia pro pastor deixar eu participar dos dois. Aí ele sempre aconselhou, mas Deus, eu aconselho você assim, desse jeito, né? Uhum. Aí a gente saiu pra se conhecer, ficamos se conhecendo, orando, aí até que Deus falou pra gente, depois que de uns 6 meses, assim, saindo, conversando, orando, foi coisa rápida. Legal. Por mim eu esperava mais ainda, né? Aí namoramos 1 ano, noivamos 1 ano e depois no outro ano se casamos. Que legal. Foi assim, foi algo de Deus mesmo, assim, porque o Senhor já tinha falado, né, assim, que eu ia me casar cedo, mas eu não falei, Deus. Agora que você tá no ministério e tal, não sei o quê. Eu falei, mas foi no momento certo também, eu acredito que foi no momento certo, assim, que Deus me apresentou ela. Foi dessa forma, assim. E aí, quando que veio o Babies? Depois do 1º ano, assim, já veio. O Emanuel. E o nome do meu filho foi assim, né? Uma vez eu tava lendo a palavra, assim, eu li o Mateus, né? O primeiro livro da Bíblia que eu li foi Mateus. Aí quando eu vi esse nome, eu falei, quando eu tiver um filho, eu vou colocar, que me marcou, né? Vou colocar o nome de Emanuel. Que legal. Emanuel. Uhum. Uau. Nossa, depois que eu virei pai, assim, parece que a nossa vida muda totalmente. Eu tinha a sensação tenho, né? A sensação de que minha vida era... Eu via a vida de uma forma. Depois que meu filho nasceu, parece que sabe quando vem um filtro, assim? E eu falo uma coisa pra você, depois que meu filho nasceu, eu fiquei mais preocupado, mas não tinha preocupação nenhuma, Felipe. Nossa, meu, às vezes o coração bate até mais forte. Meu, o Manuel tá doente. Eu falei, meu Jesus, eu já fico preocupado. Nossa. Aí minha esposa, ela já é mais preocupada, amor, falar isso. Eu falei, meu, eu sou o cara mais centrado. Eu falei, meu, todo mundo da família dela é preocupado, desesperado. Não, vai acontecer isso, vai ser. Não, tem que ter um cara centrado. Não, mano, Deus vai colocar a mão, Deus vai curar. Tem que ter um cara assim na família, né? Sempre teve tudo é hospital. Eu falei, não, Deus vai curar, em nome de Jesus. Vai colocar minhas mãos, o Senhor vai curar. Né? E aí tem essa preocupação, né? Assim, a gente fica mais preocupado, meu, eu sou ainda novo. Você fala, meu Deus do céu, meu, eu já tô... Quantos anos ele tá? Tô com 25, fiz 25 agora. O seu filho? Meu filho tá com... Fez 3 anos agora. 3 aninhos. 3 anos agora. Tá acabando já a fase da adolescência. Tá, meu, ele tá muito esperto. Esses dias que eu tô em casa, assim, ele tem aprendido muita coisa, meu. Minha maior dificuldade da Carol Cieira é que a gente tava orando muito, assim, porque a gente se tornou membro da Canaã foi na pandemia, então meu filho não tinha contato com o público, assim. Então foi, uma dificuldade tremenda de ele ficar na escolinha, porque pra quem não sabe, a minha esposa, ela toca bateria, toca bateria, ela canta, ela louva, ela sempre louvou no ministério. Até então ela não conseguiu dar sequência nisso, por conta tudo, Deus
tem tempo pra tudo, né? Sim. E ela teve que focar mais nele, assim, né? Sim, Eu já consigo sair pra pregar e tudo mais, mas ela às vezes não conseguia me acompanhar, então ela tá voltando agora, porque o meu filho tá crescendo e ele tá começando a ficar na escolinha da igreja agora. Então foi uma coisa que a gente tava orando, porque até mesmo por ela, né? Assim. Sim, aí a Carol, a gente sente bastante isso. Tá? Os seus filhos ficam na Fora, escolinha? tipo assim, né? Tem dia que não quer ficar, o Heitor fica... Nossa, Ele quer ele às vezes assim, ó. Só que então, o Heitor, o Otávio, ele começou a ir super bem, né? Depois da pandemia. Aí, quando o Heitor nasceu, ele parou de ir, porque ele ficou com ciúmes e tal, não sei o que, mas mudou, na verdade, a chave do Heitor quando a gente colocou ele numa escola cristã. E a gente começou a ter hábitos ainda mais devocionais em casa. Não, assim, uma que o Carol tinha chamado eu e a Carol, a gente tinha conversado, a gente precisa falar já pro Otávio de ter um devocional com ele mesmo, não entendendo, vai. Só que aí a escola começou a ter lições, tipo assim, tinha um versículo pra gente decorar junto com ele. A gente tinha um acompanhamento pela escola. Cara, isso mudou a vida ministerial, vai, sei lá, do Otávio, assim. Então, tipo assim, ele gosta da escolinha, ele não só da escola dele, que ele quer fazer da escolinha também. Então, ele, tipo, do Kids, se eu for visitar uma igreja, ele pergunta, vai ter Kids, pai? Eu falei, não sei se vai ter Kids, filho, então eu não sei se eu vou. Mas ele quer ir pra ficar no cultinho lá. Eu admiro muito a nossa igreja nessa questão do trabalho infantil, porque, a criança ela vai lá, não é só pra ficar brincando lá de boneco e tudo mais, ela vai pra aprender. Porque tem igreja assim que não coloca a criança no playground lá e ela fica brincando lá e tudo mais. E não é isso que eu quero pro meu filho, né? Eu quero que ele aprenda a palavra e tudo mais. Sim. Eu falei pro Otávio, a gente foi visitar uma igreja. Sábado não teve culto, aí a gente foi numa igreja e eu tava ter Kids, não vai ter, então você vai ficar com o papel aqui, você vai anotar tudo que o pastor falar. Ele não sabe escrever. Só que ele sabe as histórias, né? Aí falava, tipo, Moisés. Papai falou Moisés, como que é Moisés? Eu ficava indo. Tipo assim, prestando atenção e falando, mas foi uma forma de a gente falar pra ele mesmo, você tem que prestar atenção. E aí eu falei pra ele, ou você vai no Kids brincar lá, na verdade aprender a palavra lá do jeito de vocês lá, ou você vai ficar no culto quietinho. Mas, cara, é desafiador. É desafiador, mas que as escolas hoje em dia tá meio difícil, né? Já tô traçando um plano pra colocar meu filho numa igreja, numa escola cristã. Sim. Vou fazer propaganda isso é essencial. Isso é essencial, mano. Hoje em dia ainda. Hoje em dia a gente vai precisar, né? Sim. Eu tava lembrando disso, a gente falando da importância do ministério do Kids. Cara, eu tenho lembranças assim, até hoje de lições que eu tive na Canaã criança. Eu vejo muita gente falando sobre isso. Eu não tive, né, assim, então... Eu lembro. Acho que vocês devem saber, né? Vocês vieram de. Que uma vez eu fui olhar as fotos da Canaã lá, de muito tempo. O Felipe, miudinho, você pequenininho. Vários jovens que estavam no coral ali, foi perceber, né? No próprio canal da igreja, se for ver os primeiros vídeos lá, tipo, a IBF de 2004, 2005, e tem a gente lá, tipo, na classinha, tipo, mano, cabelo tigelinha, assim. Você tinha o cabelo tigelinha. Eu vi uma foto sua, você era tipo eu quando era pequeno, assim, tipo indião, né? Meu cabelo era chitãozinho de chororó. Minha mãe teve que cortar o meu escondido do meu pai, porque eu tava pegando piolho na escola. Mano, cortar escondido. Não vai dar, meu, esse menino aqui. Vai lá, Juninho. Mano, mas eu tenho lembrança, velho. Tipo, da mãe dele dando aula pra gente e, tipo, eu não sei se ela vai lembrar, mas ela me usou de exemplo pra... E marcou pra ser, tipo, na história do bom samaritano, tá ligado? Sim, aí eu era machucado. Aí eu tive que, tipo, colocar um papel higiênico, assim, pra fazer as ataduras. E, mano, eu lembro disso. Nossa, é muito legal, né, meu? Assim, cara, marca demais. Marca o Luizão vestido de lobo, que eu fiquei 6 anos sem dormir lá na principalmente as cantatas quando a gente tinha de criança, temática. Luizão. Foi pedra? Papel de pedra? Ele fez, mano, sinceramente, ele fez um papel de pedra. Eu não aguentei, mano. Falei, mano, pedra? Não tinha outra coisa pra ele fazer. Ele não fez nada, que pedra não anda. Então foi uma pedra que rolou no tempo. Uma pedra de... Se você não sabe o que a gente tá falando, volta aos episódios. Episódio 2. Episódio 2. Ele fala o Luizão fez a pedra de Lázaro lá na...
Não, mas eu lembro, sabe, assim, quando eu era pequeno, minha mãe não era convertida, eu ia às vezes na igreja, ela visitava, e era muito legal as histórias, não era uma igreja estruturada, mas era, assim, era muito legal se sentar pra ouvir a palavra, assim, o pessoal contando a história, e Deus falava sempre até eu comentei antes, né, sempre a história de Moisés comigo, toda vez. Sempre Moisés. Mano, Moisés, só tem Moisés nessa Bíblia aí. Toda vez que eu ia... Troca o CD, mano. É só Moisés. Acho legal, assim, quando você cresce no berço, assim, evangélico, assim, né? Eu já me lembro de um tempo que eu ia na macumba, né? Assim, comia doce oferecido. Assim, mas você já teve essa experiência de ir lá no centro? Sim, eu ia, porque a minha família tem uma parte que frequenta, né? Então eu fui muito, assim. Então a minha infância foi lá, né, meu? Ainda mais esse tempo que é tempo Dia das Crianças, meu, pra eles é festa, várias oferendas, assim. Muita oportunidade. Então eu me lembro, eu vi, comia da mesa e tudo mais, assim. Eu lembro também de algumas coisas, né? Meio pesado. Mas o que eu sei, assim, né? Depois que o Otávio nasceu, a gente vive falando disso, né? Tipo, de como que você trata com eles. E aí, o curso que eu terminei essa semana, que é O Mundo Precisa de um Pai, e lá eles falam, pro filho, você prepara a relação que ele vai ter com Deus. Então, tipo, é super importante o ministério infantil. E aí, não é... Até quando a gente fez a comunicação lá do berçário, que o berçário da Canaã chama Pequenos Passos. Porque os primeiros passos tem que dar em casa. Então, tipo, aqui é só uma continuação. Não adianta você chegar lá e falar: ô, Kids, cuida do meu filho aí, que chega em casa, que o cara nem abre a Bíblia, não tem nada lá. Não tem que faça o menino ficar lá quietinho, velho. Não vai ficar. Menino ou menina, né? Falo menino porque eu tô acostumado com os dois. Mas cara, é super importante ter isso em casa. Você colocar lá, estabelecer pra ele um respeito. O que eu oro, eu falo: Deus, me ajuda. É ensinar o Otávio de que ali é um altar. Tipo assim, não é pra correr no púlpito. Pelo amor de Deus. Skate no berçário, mano. A criança não pode ver aquele clube da Emanuel, é a mesma coisa, né? Deus. Quando ele vê, ele já acha que é palanque. A criança viaja, né? Mas eu tento estabelecer isso pra ele, pra que ele fique organiza assim. Sim. Já tem a respeito, ele vai virar... Eu cresci e me espelhei no meu pai, assim, meu filho tem crescido e tem se espelhado em mim. Às vezes ele vai brincar e põe um sapato lá meu e fala: ó, papai, você é pastor. Não é que da hora. Fala assim, meu, interessante. E às vezes eu vou preparar um sermão, vou ler a palavra, um tempo de devocional com o Senhor. Sempre quando eu vou ler a Bíblia, eu pego um caderno, né, meu, pra colocar o que o Senhor tá ministrando. Mesmo que seja um devocional ali, eu pego um caderno que o Senhor vai ministrando. Aí ele faz questão, meu, de vir do meu lado, que é uma caneta e que é um negócio pra ele rabiscar também, meu, uma Bíblia. Assim, eu falo: não, mano, deixa ele lá, assim, ele nem conversa comigo, assim, fica lá na dele, escrevendo, fazendo os desenhos dele. É referência, mano. Referência, boa referência. O título desse episódio é referência. A importância da boa referência, mano. É isso aí. Você ficou até aqui, né? Coloca a hashtag referência. Gente, se você tá vendo esse vídeo até agora, curte aí, aqui, ó. Curte esse episódio, se inscreve no canal, manda para amigos aí que precisam ouvir esse testemunho abençoado do evangelista Denilson. E não nossos vídeos aí no canal tem ficado 3.000 no Pastor Rogério, 2.000 do Pastor Antes. Meu, cara, tem sido uma bênção e o pessoal não curte o vídeo. Deixa o like. Deixa o like. Comenta o que achou também. Participa com a gente. A gente vê também no ao vivo, a gente fica super feliz porque tem gente falando, comentando, é importante. Que é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Nós não estamos agora aí na terça-feira. Ainda não estamos ao vivo. Ainda não estamos ao vivo na terça-feira que você está assistindo esse episódio, mas em breve estaremos. Então, coloca aí que no próximo a gente vai, com certeza, atender o pedido aí, né? Sim. Isso aí. E também vamos pegar aqui, já que a gente deu uma pausa, para agradecer o que a gente já tá chegando aos 600 inscritos. Tá quase lá, mano. Aí, Johnny. Garoto água, o diácono. E a gente quer agradecer pela companhia que vocês têm e pelo carinho que vocês têm com o EcclesiCast, pelo canal dos Improváveis, que é o canal da Juventude Canaã. Obrigado por todos os likes, comentários, horas assistidas.
Vocês, só de deixar um like assistindo, você tá semeando no propósito que Deus tem para esse projeto. Então, muito obrigado, né? Agradecendo aqui no nome de todos da nossa equipe. Glórias. Muito obrigado. Essa equipe Master Blaster. Essa equipe aqui, mano, nossa, é só Então, uma coisa importante também é que o YouTube, geralmente, quando vocês comentam, compartilham e curtem, né? Ele entrega para outras pessoas, como já aconteceu também de pessoas no vídeo, por exemplo, do Raduan, comentar lá, tipo, ó, eu tava aqui mexendo no YouTube, pesquisei o pastor Raduan e apareceu para mim. Então, tipo, eu vi o testemunho dele e, isso me edificou muito e me abençoou. Então, ajude a gente nisso, a espalhar o evangelho. Depois que você assistir o vídeo, deixa ele rolando. Tipo assim, vai fazer outra coisa, deixa rolando. Cadê? Que aí vai aparecendo os views subindo e Deus vai abençoando. Isso aí. Posso puxar mais uma pergunta aqui? Bora. Pode. Vamos nessa? A gente tem mais duas para finalizar. Vou começar pela mais... Eu vou puxar para uma aqui que mais legal e a outra eu acho que a gente vai se estender um pouco mais. Então... você tem vontade de ministrar em outros países? E se sim, quais? Você vai, não me dizer. Não, eu sei que eu vou, porque o Senhor já falou que vai me levar. Glória Inclusive, até uns dias na igreja, numa tarde da bênção que eu tava, depois que acabou o culto, teve um rapaz que ele falou comigo que o Senhor já tava até preparando o passaporte. Né? Só que no dia que eu me batizei também o pastor foi usado para falar comigo em questão a isso. Eu assim, país específico, cara, assim, a gente é servo, onde que Deus mandou, a gente vai, né? Mas eu queria conhecer muito a África, assim. África, muito da hora, né? Bom, pastor Rogério, queria conhecer muito a África. Já ouviu bastante também os testemunhos do Denilson também. Ele já compartilhou comigo, assim, ele batizou muita gente lá, cara, assim. Deve ser uma experiência muito da hora lá, né? Uma experiência incrível que ele teve lá, assim, ele compartilha com a gente, assim. Então, eu tenho muita vontade, assim, de ir pra África, assim. Outros países, onde Deus mandar, a gente vai, né, mano? Eis-me aqui. Igual tá escrito na camisa do irmão aqui, ó. Eis-me aqui. 2 camisetas que o pessoal vai ficar pedindo. Aqui, ó, Jesus tá vivão. Show. Legal. Então. Agora a gente vai puxar uma que eu vou transformar em 2. É isso aí. Então, a primeira delas vai ser assim. Nos conte um testemunho marcante da sua vida. E aí eu quero que depois você fale algum testemunho marcante envolvendo evangelismo. Pode ser? Evangelismo pode. Então vamos nessas duas. Uma experiência marcante que eu nunca me esqueço. Quando me perguntam, eu sempre falo essa. Eu me lembro que eu tinha 20 anos. Fui convidado para pregar numa igreja. E nessa semana, assim, eu jejuei a semana inteira, assim, algumas horas do dia. Consagrei a Deus, assim. E como eu falei pra vocês, eu tive famílias que eram de outra religião, né? E moravam no mesmo quintal onde minha mãe mora. Eu achei esse negócio maluco, rapaz. Eu abri a Bíblia na casa da minha mãe pra ler. E sempre quando eu abria a Bíblia pra ler, eu escutava uns batuques, mano, assim. A pessoa aumentava o som. E, foi essa semana inteira, assim. Eu abria a Bíblia no mesmo horário, o mesmo som aumentava. Nossa. E foi uma guerra espiritual pra mim entender o que Deus queria falar assim nesse dia. Antes de eu ler a Bíblia, eu sempre me coloco de joelho pra orar, né? A Deus. Aí eu lembro que eu ficava assim, muito tempo de joelho, orando pro Senhor repreender, né, porque tava me atrapalhando de fato. Era uma guerra. Eu entendi que era uma guerra espiritual, né, meu? Sim. Eu passei uma semana assim nessa guerra, meu. Quando eu ia abrir a Bíblia, no mesmo horário, assim, sempre era 1h da tarde. Eu ia abrir a Bíblia, dando esse som vinha. E era um som, a pessoa aumentava o volume assim, bem alto, meu. Parecia que ele sabia, né? Aí, de fato, né? Aí, na outra semana, eu ia ministrar, né? Eu ia ministrar numa tarde da bênção. E, eu consagrei, jejuei, Deus me deu uma palavra, não me esqueci, o Senhor me deu lá a mulher do fluxo de sangue, né? Sim. O Senhor confirmou a palavra, fui pregar nesse dia, meu. Assim, com um temor de Deus, assim, que eu nunca senti, assim, meu. Aí eu fui ministrar nesse dia... O Senhor, ele mostrou uma moça com depressão e uma mulher que ela não podia gerar, meu, assim. E o Senhor, nesse dia, me marcou, porque o Senhor, ele curou, mano, essas duas vidas, assim.
Então eu entendi o trabalhar de Deus pregando a palavra, que isso marcou minha vida. E eu então entendi essa guerra, o porquê dessa guerra. O Senhor trabalhou nesse dia, isso foi uma experiência marcante pra mim, assim, que eu saí assim do ministério que o Senhor mostrou assim no culto. Foi tremendo, esse dia foi uma experiência marcante pra mim, assim, né? Glória a Deus. Caramba. E agora, tipo, um testemunho de evangelismo, assim. De evangelismo eu gosto bastante de fazer, assim, já tive uns testemunhos já de evangelismo. Já tive testemunho, assim, de pessoas que chegaram a mim com cigarro de maconha, assim, meu. Eu quero parar de fumar, quero parar de usar isso, assim. E eu já orei por pessoas, assim, na praça. Uma vez uma pessoa tinha um irmão um rapaz de outra religião até, né, meu? Cheio, todo acorrentado, me chamou pra orar, assim, então... Já tive algumas experiências na rua, assim, meu, que deram fruto, que pessoas aceitaram Jesus na igreja, assim, meu. Eu sempre, eu sei que meu chamado sempre foi pra isso, mano. Me chama pra ir na cadeia, eu vou na cadeia, me chama pra ir em todos esses lugares. Eu gosto de ir nesses lugares, assim. Por mais que eu pregue hoje mais na igreja, assim, que também você é um evangelista quando você sai pra ministrar a palavra, né? Assim, porque tem gente que vai mais no presídio, tem gente que vai mais nas praças. Eu gosto muito de ir pras praças, assim, pra ministrar nas praças, assim. E eu via que Deus dava uma ousadia, assim, né, meu? Um fortalecimento. Eu entrava na quadra de futebol, pegava a bola lá dos meninos... Chegava aí, galera, juntava a galera, mano, trazia um versículo ali, meu, tipo uma ousadia que se eu for pedir muito pra Deus. Os moleques ficavam sem entender nada, assim, lá na onde, porque eu fiz muito evangelismo na onde eu morei, assim, né? Então a galera me respeitava porque me conhecia, eu chamava a galera, meu, chega aí, eu tipo, falava de Jesus pros meninos ali, mano, fazia uma oração, perguntava se alguém queria aceitar Jesus, tinha gente que aceitava, levantava a mão, assim, tive muitas experiências, assim, na rua. Incrível. E você pensa, tipo assim, olhando... Quando você fala, eu fui na praça e fez isso, e eu penso assim, talvez você tenha isso no seu coração, de ter um projeto com essa galera toda, fazer uma coisa assim, tipo, de evangelismo grande. Você é um cara comunicativo, a gente tava falando, você é comunicativo e tal. Você pensa em ter uma coisa assim mais estendida pra essa galera? Com essa galera que... da praça, tipo, você tá falando? Sim. Porque eu acho que é uma coisa que também... bate no seu coração também. Eu não consegui, eu fiquei muito feliz quando teve os evangelismo, né, lá com a juventude, assim. Eu não pude participar, né, por fato de estar trabalhando, mas agora... Tá em todo Inclusive, eu recebi um convite agora, é difícil receber convite pra pregar na praça, né? Aí eu recebi um convite, vai pregar no trem aí, poxa. Vai lá, mano, vai me ligar lá na praça e prega lá, pô. Aí eu recebi até essa semana. Tipo de convite você não recebe. Aí eu recebi um convite pra pregar na praça. Aí, tipo assim, eu recebi um convite pra pregar. Meu irmão falou comigo, não, eu senti de convidar você pra pregar no nosso evangelismo. Você vem? Top. Aí eu vou pregar no evangelismo agora no mês que vem, no sábado. Glória a Deus. Da hora. Já manda lá se for um horário que a gente E essa questão de... questão de evangelista, assim, meu, Deus sempre falou. Evangelista. E já a gente tá falando de evangelista, Deus havia falado assim comigo e havia as outras pessoas. Antes dos 25 anos você vai ser consagrado. A evangelista. Antes dos 25 anos, eu falei, E sempre eu lembrava, assim, quando o pastor Rogério me chamou assim até, me passou um filme na cabeça, assim, né? Assim, quando ele falou que ia chamar pra evangelista, eu vou falar pra você, o coração tava... Como que foi? Conta aí. O coração tava batendo forte, eu tava na última fila da diaconia pra servir lá, assim, né? Aí eu ouvi que o pastor ele falou que ia separar novos obreiros, né? Assim, Deus já tava falando comigo, né? Que ele ia separar eu pra evangelista. Aí tá bom, a gente tava lá na sala, na fila, ia servir a ceia, foi na Santa Ceia. O pastor chamou pro presbitério, né? Que foi o Donizete, se não me engano, o Vitinho e o... Você também o tava? Fernando. Não, o Fernando foi agora nessa, né? Aí, aí quando ele falou que ia chamar pra evangelista, falar pra você, meu coração tava batendo forte, eu tava suando lá no... Eu senti que ia me chamar. Você não ficou sabendo antes, foi só naquela hora ali. Não, na hora. Meu Deus. Aí eu assim, e eu olhei e falei, eu vou fazer 25 esse ano, né? Porque Deus tinha falado que era antes dos 25, assim, que eu ia ser separado. E Deus é detalhista, você viu quando Deus fala... pede pra construir o tabernáculo, Deus foi detalhista, Deus foi detalhista em tudo, E Deus falou, antes, nessa idade você vai ser consagrado. Aí o coração começou a bater forte, quando ele falou que ia chamar mais um diácono, as pernas até ficou mole, assim, quando ele me chamou, assim, falei, meu Deus, e por incrível que pareça, o Senhor tinha falado comigo em janeiro, quando virou o ano, eu tinha até falado com a minha esposa,
que Deus tinha falado pra mim que seria um ano de muita honra, meu, pro ministério, vida conjugal, vida financeira, meu, eu tô vivendo isso que o Senhor falou, assim. E eu esperava, né, assim, mas não sabia, mas como eu tava debaixo dessa palavra, dessa promessa, então, meu, era evangelista. Quando ele falou, chamou pra presbítero, não é eu falei assim, na minha mente. Aí quando o pastor chamou pra evangelista, meu, o coração chega e tava batendo uns fortes. Aí chamou o Leandro e chamou eu. Nossa, o Leandro é uma benção também. Não. Chamar ele também. Leandro tem um testemunho, amigo, assim, próximo, testemunho, assim, que... Agora falei que agora ele vai ficar conhecido como Luciano Luquete. Não, ele foi passando e falou lá, assim, o nome dele, na hora de o chamar. pastor falou, meu Deus, tenta rir, não, mas Luciano. Que isso? Falei, né, mano? É porque ele não tinha como ter dúvida, porque o pastor Rogério olhou pra ele assim e falou, Luciano Luquete, tipo assim, isso é isso, ele aceitou, mano, ele aceitou, né? Mas foi muito engraçado, a gente todo zoou ele. Assim, meu, foi uma honra pra mim, assim, cara, começar a pouca idade, assim, se eu não me engano, acho que se colocar no papel, acho que eu sou o obreiro mais jovem da igreja. Eu e o Levi, né? O Levi tem quantos anos? Acho que ele tem 25 também, né? Ou ele é mais novo? Eu tinha ele mais novo. Ele tem 25 ainda não? Acho que ele fez 25, né? Não, é verdade. A gente já... Quantos anos você tem? Ele tem a mesma idade. É uma honra, cara, pra mim, assim. Glória a Deus. E a minha chegada na Canaã foi também, assim, uma coisa de crente, rapaz, louco por Jesus. Porque eu estudei com o pastor André, fiquei lá aprendendo muito lá no culto da garagem. Meu, a maioria das coisas que eu aprendi hoje, assim, de ética cristã, essas coisas, foi com ele. Ele me ajudou muito. Me abraçou. Mas ele foi um pai, assim, que eu não tive, né? Porque eu cresci longe do meu pai, assim, no começo, mas depois meu pai me fez muita falta, assim. Então o pastor André me acolheu muito. E eu aprendi muito com ele também. Eu cheguei na Canaã através dele, né? Através do pastor André e da missionária Simone. Só que, meu, tava tudo certo. O ministério que eu tava no Impactar para as Nações, ele fechou devido à pandemia. Não era um ministério muito grande. Aí eu virei membro online da Canaã, né? Ele me levou pra Canaã, eu virei membro online, acompanhando nos cultos online. Só que antes de eu ser membro online da Canaã, eu ia congregar na Assembleia de Deus, na de Vila Alpina. Tava orando a Deus, só que Deus não tinha mostrado nada, né? Que nessa igreja, na Impactar para as Nações, inclusive eu era o secretário da igreja, né? Só que Deus falou que eu ia sair, né? Sem permitiu a pandemia. Aí já foi uma oportunidade que eu aproveitei para sair. Só que eu ia congregar na Assembleia, na Assembleia de Deus. Só que Deus ainda não havia falado nada. E tinha um irmão, uns pastores que queria que eu fosse de qualquer jeito lá para a igreja, meu, assim. Vem congregar com a gente, assim, me acolher e tudo mais. Eu frequentei alguns cultos. Só que Deus não tinha falado nada. Só que o Deus usou o pastor mesmo na igreja e falou para mim assim, Deus tá falando para mim que você não vai ficar aqui. Eita. Deus tá te falando para levar você para outro lugar, para outra terra. Mas não se assusta não, é uma igreja grande. Falou desse jeito. Chega lá, você vai crescer demais, vai crescer ministerialmente, financeiramente. Meu, eu tenho vivido isso. Aí eu cheguei na Canaã, meu, assim, cresci demais, cara. Assim, louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, do pastor Andes, de todos os obreiros, ministros da igreja, assim, porque é um ministério, uma terra abençoada. Quem pisa sai abençoado. De verdade é Canaã, né? É Canaã. É profético esse nome, né? É bênção. Da hora. Muito legal ver. Assim, você ouviu o pastor Rogério falando, né? Que Deus ia usar esse espaço para mostrar vidas, né? Eu tenho certeza que Deus vai... Assim, que o pastor falou, né? Que Deus falou para ele que as pessoas que viriam aqui, quem assiste ia ter a oportunidade de ver um pouco mais a história. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trazer cada vez mais e, chamar a galera para contar. Exato. Tem alguma coisa que você queria que a gente perguntasse para você contar? Que a gente não te perguntou? Alguma curiosidade também? Curiosidade, coisa que Deus falou, fala isso daqui lá, tal. Deixa Deus te usar aí. Vamos refrescar a memória aqui. Manda um beijo pro seu filho, que ele com certeza vai assistir. Vai ficar gritando quando ele vê. Quando ele me vê assim, meu papai, mamãe. Às vezes eu tô pregando fora, a igreja faz live, aí ela mostra pra ele, né, o papai pregando. Ele fica, papai. Aí chega, vai me receber no portão de casa, papai, eu vi você na igreja. Aí me abraça, assim. Legal demais, cara. O Otávio viu esses dias o Fê. Ele tava no YouTube lá, assistindo, acho que ele tava assistindo. Meu filho agora, ele tá tão viciado no futebol, que ele tira o desenho e põe no futebol. Nossa. Fala, meu Deus do céu. Poucos estarem lá orando, para Jesus. Quer dizer. Aí ele viu o Fê no episódio de paz, aí ele
Papai, coruja. Essa gritada. É assim, meu, às vezes, por fato de a gente também, às vezes, ser jovem, né, meu? Às vezes o pessoal fala, não vai sair nada daí, cara. É jovem, assim, né? Improvável. Brigar, assim. Provável. Bênção de Deus. A gente vê que às vezes em uns lugares, pô, né? Achei que era outro cara que ia pregar. Mais velho, né? Sério, você percebeu? A gente percebe, às vezes, né? Às vezes a gente nota. Mas Deus sempre O honra, Rabian né? falou isso, né? É. Que o pessoal fala, tipo, nossa, cara novo, não sei o quê. Mas Deus pega os improváveis da visão Sim. lá. Sim. Bênção. Então acho Fechamos? que é É isso. isso. Agora, se você puder fazer uma oração aqui pra gente agradecer esse Amém. programa. E nos abençoar. É. Fazer uma oração. Feliz pelo convite. Muito obrigado Feliz por é Eu a ter gente vindo. acredito ter também aceitado. que através desses podcasts aqui vai ter um crescimento espiritual para os Amém. jovens vão ser alcançados, vão ter mais fome e sede por Jesus, como já tem tido, né? Os Sim, jovens da Deus. nossa igreja é uma bênção mesmo, são muito dedicados à obra. E eu oro por isso, né? Para Deus levantar mais jovens, assim como me levantou, né? Como levanta você, o Felipe, continue levantando vocês aqui, né? Que eu acredito que se vocês são uma referência, né? Para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que estão ali. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu quero orar nesta hora, ó Pai, te agradecendo, Senhor, pela esta oportunidade de estar contando, ó Pai, o meu testemunho de vida, ó Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada, Senhor, membro, Senhor, deste podcast, o Felipe, Senhor, o Rafa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o nosso irmão, Senhor, o Guilherme, Senhor, o Juninho, Senhor. Senhor, continue abençoando o João, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, continuar fazendo crescer cada dia mais na sua obra, Senhor, na graça, no conhecimento. Senhor, que testemunhos que sairão aqui, Senhor, deste lugar, possam alcançar vidas, Senhor, possam impactar vidas, possa converter vidas, Senhor. Eu também quero orar, Senhor, por toda a juventude, Senhor Canaã, pelos líderes, Senhor, que o Senhor continue usando. Ó Deus, assim como o Senhor me levantou, ó Pai, levanta jovens em nosso meio, levanta, Senhor, pessoas, levanta, Senhor, aquele que está caído, porque o Senhor não olha para o perfil, Senhor, o Senhor olha para o coração, assim como o Senhor olhou para Davi. Claro, a sua graça se manifestar, Senhor. Manifesta a tua graça nessa juventude, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder. Ó Deus, continue abençoando os nossos pastores, pastor Rogério, pastor Anderson, continue abençoando este lugar, Senhor, o Coruja, continue mandando providência para este lugar. É o que eu te peço nesta noite, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Glória a Deus, Amém. glória a Deus. Meu Deus. Fê, Que bênção. últimas palavras. Mano, é só agradecer mesmo a todo o pessoal que acompanhou a gente até aqui, né? Agradecer mais uma vez também a sua presença, mano. Que realmente foi uma coisa, É testemunho demais. bem gratificante e edificou muito as nossas vidas. E é isso aí, gente. Próximos episódios aí também, acompanha a gente nas redes sociais, né? Os próximos convidados que estão por vir. Não deixem de participar também no caso amanhã já foi. vigília, já foi. Na Então, próxima sempre- vigília, na faz próxima vigília. vigília. E fiquem atentos aí, né? Sempre acompanhando as redes sociais, estejam com a gente, orando por nós, se consagrando, jejuando, Se jejuando. se jejuando, tendo disciplina, principalmente, Sim. com Deus, né? E tendo uma vida com Deus. E, mano, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Glória a Deus. Últimas palavras, mano. Muito obrigado por ter vindo aqui. O que você tem aí pra botar a cerejinha no bolo aí? Disciplina. Tenha disciplina na vida com Deus. Se consagre. Tenha tempo com Deus. Sim. Eu me lembro quando o meu pastor me falou no começo da caminhada, Denilson, o que você pode fazer hoje, faça hoje. Porque chegará o tempo que você não vai ter o mesmo tempo que você tem hoje. Então faça hoje o que você pode fazer hoje. Verdade. Amém. Rafa, últimas palavras. Meu, eu gostei demais, assim, de participar. Junião, próxima vez você vem aqui, brother. A cadeira é sua. Cadeira ia te cativa, dar uma mano. Você precisa calma, fazer uns cortes loucos, né? Mas eu achei muito legal, porque uma coisa que me marcou muito, né? Essa irmã falou pra você, que você não é o perfil. Na verdade, a gente precisa de jovens com esse perfil. Cada vez mais jovens que se dediquem, que tenham essa disciplina, que busquem verdadeiramente o Senhor. E não importa a idade. Não importa. Deus chamou José cedo, né? Exato. Davi cedo. Todo mundo ali improvável e tenho certeza que Deus vai
te usar muito ainda e muitos jovens falar, vão fazer essa oração. Senhor, eu quero ter o perfil do Denilson. Então, Sim. glória a Deus pela sua vida. E é isso aí. Queria agradecer você que tá aqui. Um beijo, Otávio, Heitor, família, Carol. Amo vocês. isso. Bom, também vou lembrar aqui a última vez, né? Brindar. Brindar aqui, ó. Compre a canequinha pra você mandar. São 4 modelos diferentes, né? Vixe, não 3 sei, modelos, não sei também. Tem um Mas monte. Tem um monte. É, Escolha. Avance com fé e com café. É isso. Lembre-se disso daqui para você mandar, né, $1 pro acampamento, tire $1 da rua e mande pro acampamento. E também fique por dentro das nossas redes sociais, como você falou. Pais. Dá um descansinho pros pais, aqueles merecem. Pais, paguem. Investimento. E também para vocês ficarem por dentro da nossa coleção Improváveis. Cadê a pulseirinha? Pulseirinha, a blusa tá lá na mala, esqueci de colocar porque tá calor. Blusa, pulseira, boné. Ó, também agradecer, né? Famoso Coruja, Coruja. por ceder o espaço de sempre. Coruja, tamo junto. Deus abençoe sempre. Coruja, tamo junto. Esse não tá vendo. Essa daí Fazer várias coisas pra vender. NFT. Um dia, quem sabe, né, cara? Isso daqui vai se tornar um objeto de muito valor. E é isso, galera. Obrigado pela companhia, por todo esse tempo. A gente espera que esse podcast aqui possa ter tocado o seu coração e possa transformar a sua história aqui em diante. Lembre-se, Jesus ama você e a gente está aqui para fazer com que Jesus seja conhecido e que os nossos irmãos em Cristo também possam ter uma oportunidade para falar do que Deus fez na vida dele. Certo? Amém. Então, nada mais para dizer. Fade to Black, sobe os créditos. Jesus é bom.